Hoje, dia 22 de dezembro de 2021, estamos com um homenageado e amigo, né, todos aí da Aquarius, amigo nosso também, o Dumé. Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade, né, Dumé, e prazer estar aí contigo, conversando online. E se quiser fazer umas pequenas considerações iniciais, antes da gente começar mesmo, para valer. Sim, eu quero agradecer a você, Otávio, grande Jaca, né? Amigo recente que eu tenho, né? Não, a gente vem se aproximando mais, né? Mesmo que virtualmente. E agradecer a sua disposição, cara, a sua força de vontade de batalhar pelo projeto, né? Patrimônios, que eu acho sensacional. Eu já rasguei elogios e acho que é uma grande conquista para a República, para as repúblicas, porque isso é um modelo que pode ser seguido, né? E para o patrimônio mesmo, né? Da Ouro Pretano e tal. Assim, e dizer que o que eu puder colaborar, eu vou estar à disposição. E vamos lá. É um prazer estar aqui. Não, beleza. Dizer também que hoje é aniversário de casamento meu também. Essa data, 22 de dezembro, é uma data interessante para mim. Hoje é aniversário do meu casamento, por coincidência, foi marcado nessa data, e foi o dia que eu formei na Escola Técnica Federal. E depois, eu conversando, eu vou falar como que formar na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, hoje chama IFES, né? Instituto Federal, né? Como que isso mudou minha vida. Inclusive, tem um aquariano que foi meu professor, depois a gente fala disso. Sim. Ué, vamos caminhando. Então, Dumé, primeiro pegar seus dados pessoais, né, seu nome completo. Miguel Carlos Ramos Dumer. Sim. Você tem um apelido, obviamente. Meu apelido é Dumé, justamente por conta do meu sobrenome Dumer, que é um sobrenome pomerano. E aí juntou as coisas e virou Dumé. Mas esse apelido é anterior à República, tá? Um apelido aqui de Vitória, um apelido que eu ganhei em 1991, no meu primeiro ano de escola técnica. Inclusive aqui em Vitória eu sou muito conhecido por esse apelido, sabe? A ponto de professores meus do meu mestrado, alunos meus, assim, né? Hoje eu sou professor também, me conhecerem por Dumé, sabe? Então é um apelido muito forte que porque tem relação com o meu sobrenome também, né? Então é uma coisa que é muito forte. E aí na República, poxa, casou, muito legal, né? Todo mundo de cara já se identificou também. É um apelido que eu tem bastante significado para mim, e incluindo a história da Aquarius, né? Que é muito forte para mim esse apelido lá também. Não, bacana. Então, vamos pegar também um aspecto que eu acho que é interessante. Não sei se datas é possível a gente delimitar. Mas, por exemplo, você lembra primeira vez que você esteve no aquário? Lembro. O ano? Como foi isso? Conta um pouquinho desse contato, né, com a República e do início desse estabelecimento de laço, de amizade e tudo mais. Beleza, eu lembro perfeitamente. Eu lembro perfeitamente do dia, de como aconteceu tudo, né? Eu vou falar rapidamente aqui do meu primeiro contato de entrar na República, né? Conhecer a República dentro, né? Eu estava foi no Carnaval de 2000, ano 2000, tá? Eu não lembro se foi no domingo ou na segunda, foi um desses 2 dias, eu não lembro exatamente. Minha memória já não é tão boa, mas eu estava, eu fui convidado pelo, pelo irmão do Delta T. O irmão do Delta T, que é o Diogo, né? Aqui de Vitória. Ele foi meu calouro de escola técnica, né? A gente ele estudou, fez o mesmo curso que eu fiz na ITEFES, né? Hoje chama IFES. E aí eu tava na. Eu fiquei nesse carnaval, fiquei na República Nau Sem Rumo, porque eu tenho um grande amigo na Nau Sem Rumo, na República Nau Sem Rumo, que chama o Twitter, né? Twitter muita gente da Aquarius conhece ele, principalmente quem estudou ali nos anos 96 em diante, porque nós passamos no mesmo vestibular, no mesmo ano. Eu passei na UFES e ele passou em Ano Preto. E aí a gente sempre manteve contato e tal, e ele me chamou para ir lá no carnaval. E eu fui, passei na Nau Sem Rumo. Foi um carnaval muito legal, bacana pra caramba. E aí eu tava naquela quadrinha da Nau Sem Rumo ali embaixo, né? Tomando uma cerveja, não lembro qual dia, domingo ou segunda, e eu vejo na varanda ali da boate, né? Um cara balançando o braço.
balançando o braço e, para mim, na minha direção, eu concentrei assim o olhar, né? E era um conhecido meu, o Diogo. E eu tomei um susto, né? Era, naquela época, em 2000, Vitória, poucas pessoas de Vitória iam para o Preto, porque aqui no Espírito Santo tinha uma tradição, até mesmo um pouco preconceituosa, na minha opinião, mas assim, não preconceituosa, mas tinha tinha até um ditado assim, né? Tipo, carnaval só se foi em praia. Era uma frase desse tipo, né? Não é um ditado, é uma frase de efeito, assim. E eu, contrariando isso, eu fui para o Preto, né? E todo mundo me chamou de louco aqui em Vitória, né? Falou, pô, você é doido, cara. Sabe? Carnaval tem que ser praia, né? E tal. Eu falei, vou para o Preto, que meu amigo tá me chamando, lá é legal, né? Deve ser legal, meu amigo, né? E aí eu fui lá, o Twitter me convidou, eu fui. E aí eu encontrei um outro cara que eu conhecia lá, né? Que era o Diego, né? O irmão do Delta T. Tava passando carnaval na Aquários em função né, de ser irmão do Delta T. Né? O famoso Zé do Rego. Né? E então, ele me chamando, vem aqui, né? Na Aquários, né? Eu não acreditava naquilo, que ele estava ali, aquele cara, pô, eu conhecia há muitos anos. Ele foi meu calouro, se não me engano, na UFES também. A gente fez o mesmo curso na UFES, se não me engano. E aí, coisas de Vitória. Vitória é uma cidade capital, mas meio cidade pequena, assim, sabe? Você já deve ter ouvido falar disso. E aí eu saí da Sem Rumo, cheguei na porta da Aquários, ele já estava me esperando na porta da Aquários. Né? Entrei. Na época não tinha segurança, né? Não tinha que ter pulseirinha no carnaval, sabe? Era um carnaval ainda da moda antiga, né? Eu acho. Pelo menos eu vi essa mudança do carnaval, eu presenciei isso, né? Essa mudança do carnaval antigo, né? Aquele carnaval. Eu cheguei a pegar o carnaval que tinha aquela meia porta na cozinha. Lembra aquela meia porta que ficava nessa altura assim? E que ali ficava meio que servindo a cerveja e tinha cerveja também pela casa, mas era mais ali, bem menos turistas, né, do que hoje, ou do que pelo menos as últimas vezes que eu fui, que eu fico sabendo. Então aquele carnaval mais assim, de gente mais conhecida. Então o Diogo me colocou para dentro, assim, sem nenhuma, né? Tinha algum morador lá, eu não lembro quem, né? Sempre tinha um morador na porta, né? Isso aí era sagrado. E aí eu entrei, cara. Na hora que eu entrei, assim, na Aquários, né? A nossa Rum também é uma república muito grande, né? As Aquários é maior, assim, né? Você dá a Aquários você tá meio fechado. A nossa Rum tem aquela parte do meio que é aberta, né? Aquários não, ela é toda fechadona, né? Até lá embaixo nos barracões, né? E o único espaço mais aberto ali ou é a boate lá de baixo, ou é aquele lugar em cima da churrasqueira ali, que a gente fica ali, né, batendo um papo, tomando uma pinguinha. Então, assim, aquilo já te impressiona, né? E na hora que eu cheguei na Copa, tava aquela bagunça, era gente tocando samba, era mulher dançando em cima da mesa, mas assim, um ambiente tranquilo, né? Sem bagunça no bom sentido. E aquilo foi muito legal, assim. Claro que a Nossa Rumo também foi um carnaval maravilhoso, não tenho nada que reclamar, entendeu? Poxa, eu fui lá, não, meu amigo me convidou, foi super bem tratado. Mas, assim, aquilo já me chamou atenção e tal. Então, essa foi meu primeiro contato com Aquários, né? Eu fiquei lá pouco tempo, fiquei lá assim, se eu fiquei 15 minutos, 20 foi muito. O Diego meio que me mostrando um pouco do que era boate, né? A varanda, falando que é irmão do cara tal. O irmão dele acho que não estava lá na hora, eu não lembro de ter sido o Delta Treino naquele dia. Mas assim, eu nem estava com um aquariano mesmo lá, né? Eu tava com um irmão de um aquariano, que é um aquariano de consideração, né? Claro. Né? O Diego é um cara parceiro, pô. Foi muitas vezes na República. Mas assim, então isso me marcou muito. E no outro ano, aí passa um ano e tal, e eu sempre conversando com esse meu amigo, que é o Twitter, né? Ele vinha em Vitória, a gente se encontra, né? O nome dele, a gente chama ele aqui em Vitória de Chacal, né? O apelido dele, né? Conheço ele há muitos anos já. O nome dele é Irã, né? Um cara conhecido aqui em Vitória também e tal. E aí, poxa, no outro ano eu falei, pô, cara, falei com ele, tal, vou na sua república, e, pô, cara, só me falar e tal. Mas aí, não sei porquê, cara, eu liguei para Aquários, eu peguei um catálogo, fui na internet, peguei uma lista de telefones, assim, né, de repúblicas, né? Pô, internet eu nem usava muito, cara, a internet era do trabalho, sabe? Não era. Internet, para mim, estava começando a ser uma coisa que eu tinha contato. Apareceu uma lista com um monte de república, a Aquários era uma das primeiras, assim, né? E eu já pensei assim, poxa, na Aquários, né? E Aquários, né? Ela veio por ordem alfabética, já apareceu de cara Aquários, assim, né? Acho que poucas na frente, assim. Peguei o telefone e liguei. No que eu liguei, de cara alguém me atendeu, era o Cabritão, né? Não conhecia Cabritão, não sabia quem era. O Cabritão acho que estava organizando o carnaval. Eu acho que ele era presidente do carnaval, né? E aquele jeitão do Cabritão me perguntou, pô,
quem é você e tal? Eu falei, não, meu nome é Miguel, sou de Vitória. É você e tal. Vitória já tem muito capixaba já, né? Aquele jeitão dele, né? Engraçado, cabritão, pô, cara, figura. E tem muito capixaba já, capixaba faz muito barulho, capixaba é igual pardal, faz muito barulho, né? Brincando comigo, né? Essa piada velha, né? Depois eu fui ouvir muitas vezes essa piada, né? Capixaba é igual pardal, faz muito barulho, sujeira, não vale nada, né? Essas brincadeiras assim, eu já de cara dei uma risada, né? Pô, achei engraçado pra caramba. E aí, eu não sei se foi por causa desse negócio, eu acho que já foi meio em cima do carnaval. Eu tava meio que decidindo em cima da hora. E aí, ele falou, não, tem vaga, pode vir. Eu fui. Aí eu já me deu a conta, depositei. Eu lembro, pô, na época, pô, R$ 100, cara. R$ 100 para eu ficar o carnaval inteiro tomando aquela cerveja nossa lá, batendo papo e tal. Aquilo para mim foi assim, maravilhoso, né? R$ 100, foi praticamente R$ 100 a passagem de ônibus, porque, né, naquela época, você é mais novo, você nem come direito, né? Você mais está preocupado em se divertir. Levei lá uma meia dúzia de miojo, fazia, entendeu? Tipo, tranquilo, sabe? Saía, comia um cachorro quente na rua e voltava. Pô, e sempre, todo dia tinha também, né? Aquele caldo na República. Pô, maravilhoso. Eu já aquilo ali, eu falei, não, não, muito bom, aquela diversão. Aí já comecei a conhecer gente, né? Conversar. Lembro muito daqueles sambas na Copa. Eu lembro do Pastor, que ele levou um trompete assim, ficou tocando na Copa, sabe? Depois que eu fui saber quem é Pastor, né? Poxa, nem. Mas é engraçado, assim, eu nem tive tanta proximidade com o Pastor, né? Eu tive muito. Porque ele já tinha formado há muito tempo, tive mais proximidade com o Ramona, né? É irmão dele, né? Ramona eu convivi bastante, né? Então, assim, depois que você vai juntando as coisas, né, cara? E, pô, foi muito legal. E nesse ano de 2001, se não me engano, o Ferrugem era bicho, né? Da República. E aí já comecei a ter amizade com o Ferrugem, depois Dedinho entra, né? Falando dos capixabas, né? E que eu conheci na época, que o Ferrugem foi primeiro meu contato assim. Dedinho eu fui estabelecer uma amizade mais forte depois. E você vai mantendo esses contatos. Então a história foi só evoluindo. Então, meu primeiro contato com a República foi Carnaval de 2000. Mas o meu primeiro contato com a República de estabelecer vamos dizer assim, um princípio de uma raiz ou plantar uma semente foi no Carnaval de 2001. Né? E aconteceu tudo muito naturalmente, sabe? Não conhecia ninguém de fato da aquariano, né? Sem ser o Diogo, né? Que era o Diogo, que é o irmão da Tatê. Diogo foi nesse carnaval também, então já era um contato que eu tinha ali com um cara conhecido. Mas, poxa, fazer amizade ali na República é muito fácil, né, cara? Então, pô, brincando, sempre rindo das brincadeiras, que era muita brincadeira engraçada, muita zoeira, né? Então foi muito legal mesmo. E esses foram meus primeiros contatos, e aí a coisa vai evoluindo, né, nesse processo. Sim. Aí só uma questão, 12 você chegou aí também? Como que é? Então, o 12, Então, aí o primeiro carnaval foi 2001. Aí 2002, eu fui de novo, né? E aí 2002, cara, eu já convenci algumas pessoas de Vitória, já falei para assim, pô, cara, pessoas muito próximas de mim, pessoas mais próximas de mim, pessoas de minha confiança, assim, pessoas que eu sabia que tinha a cabeça mais aberta, porque Vitória ainda tinha aquela coisa, carnaval tem que ser em praia, sabe? E Vitória tinha uma coisa assim, o carnaval tem que ser em praia, mas não pode ser em Vitória. Então, o Vitória, o carnaval, o rock bacana era o quê? Era ir para outra praia, né? Máximo sul da Bahia, entendeu? Mas era praia capixaba mesmo. Tinha Guriri, tinha Conceição da Barra, que era muito famoso. Você já deve ter até ouvido falar, talvez, do carnaval desses locais. Tradicional, né? Marataízes, Piúma, Guarapari, Jacaraípe, Nova Almeida. Então, aqui no Espírito Santo, tem muita gente que tem casa de praia nesses locais, né? Apartamento e tal. A minha família nunca teve isso. Então, assim, eu meio que ficava meio perdido. Então, eu não tinha essa identificação toda com praia. Pra te falar a verdade, eu sou um capixaba que nem vai muito na praia, sabe? Eu adoro praia. Eu acho bonito. Eu adoro o cheiro de mar. Eu lembro que quando eu ficava... A segunda vez que eu passei carnaval... A primeira vez que eu passei Carnaval do Preto, em 2001, eu fiquei, poxa, de sexta... Cheguei na sexta de manhã, voltei aqui na quinta de manhã.
Eu lembro que a primeira vez que eu senti saudade do cheiro de mar, na hora que eu cheguei na rodoviária de Vitória, que fica do lado da zona portuária aqui de Vitória, na capital, e eu senti o cheiro do mar, eu falei, pô, tô em casa de novo. Isso me marcou muito, até hoje, sabe? Uma memória, né, olfativa, né? Sim, e isso foi muito marcante para mim. Até Ouro Preto me marcou até na hora de identificar a minha identidade aqui como capixaba também. Né? O capixaba, às vezes, tem... Capixaba, isso é um debate que necessita de muito tempo. Eu já li bastante sobre isso, é um debate bacana. O capixaba tem uma certa crise de identidade. Né? Dizem que é porque está entre o Rio, entre Minas e Bahia, que são 3 estados que têm uma identidade muito forte. Né? O mineiro tem uma identidade própria muito forte, o baiano. No que pese Minas e Bahia serem estados muito grandes, que você tem, dentro de Minas, você tem várias Minas Gerais, né? Isso não é um demérito, tá? Eu acho bem legal isso, né? Dentro da Bahia você tem várias Bahias, entre aspas, mas a identidade do baiano, do mineiro é muito forte. O capixaba tem essa coisa mesmo. Então até nisso foi interessante para mim, sabe? E aí no segundo carnaval já rolou esse convencimento. Não, cara, dá para passar um carnaval legal num lugar que não tem praia. E aí foram amigos bem legais, cara. Então, assim, foi uma turma que algumas pessoas mais próximas, outras nem tanto, que aí começou a acontecer uma coisa interessante, cara. E eu consegui falar para os caras, olha, o carnaval eu fico na Aquários, mas assim, eu falava assim, apesar de eu conhecer meio superficialmente as outras repúblicas, a Nau Sem Rumo eu acabei estabelecendo uma amizade maior até hoje, eu me identifico muito assim, né? Depois eu me identifiquei muito com a Cheque também, né? A Cheque, poxa, eu acabei estabelecendo algumas amizades e tal. Mas eu sempre falava, olha, eu tenho que ficar numa república ali na Rua Paraná, porque a Rua Paraná é o olho do furacão, cara. Até hoje eu falo isso, o olho do furacão do Carnaval de Ouro Preto é ali. Tem gente até hoje, cara, hoje eu tô velho, né, cara, casado. Eu nem quero mais curtir carnaval, assim, não que eu não queira ir por Ouro Preto, né, mas assim, não tem mais esse pique de carnaval. Tem gente que vem me perguntar de carnaval de Ouro Preto, gente mais nova, porque descobre que eu sou um cara. Então, nesse ponto, eu acho, cara, que eu fui meio precursor de pessoas de Vitória que indo por Ouro Preto, assim, sabe? Pessoas aqui da capital capixaba, da grande, né, da região metropolitana. E aí começou a ir uma galera, ficava assim, a checkmate é que sempre ficava mais, assim, 6 caras na checkmate, 3 na Aquários, 4 na Ninho, sempre ficava alguns caras na Necrotério, na Nau eu não lembro, na Purgatório acho que... Então assim, ficou uns 4, 5 carnavais, indo uma galera, assim, e a gente se encontrava ali na frente da Aquários, na rua, cada um ia na sua república, pegava seu copo de cerveja, ficava ali, e era legal, cara, porque a gente fazia uma coisa ali de reunião de capixabas. Eu sei que muita gente vai ouvir, eu sou muito... A galera brinca muito comigo na República, né? Fala com essa zoeira de capixaba, né? E tal. Eu adoro essa brincadeira, assim, nunca tive problema com ela. Eu sei que algumas pessoas vão ouvir isso e vão falar, tá vendo? A culpa é do Dumé, ó. Dumé que trouxe esses capixaba pra cá, pro carnaval, né? E assim, eu sempre achei essa brincadeira o máximo, cara. Eu sempre gostei disso. Eu não sei se fui eu, mas talvez tenha sido, né? E não me arrependo, não. E aí muita gente começou a estabelecer vínculo de amizade. Cara, tem gente hoje, assim... Aqui em Vitória hoje tem cara que é cargo de vereador, candidato a prefeito, apresentador de telejornal aqui de telejornal de grande repercussão, que lá atrás passou o carnaval na Aquário, sabe? Se fantasiando, brincando. A gente se encontra, recorda isso. Até as famílias dos caras. Sábado retrasado, né? Eu tive um churrasco de ex-alunos da administração da UFES, né? E apesar de eu não ter feito administração, tenho muita amizade, fui convidado. Pô, a esposa de um amigo meu veio falar, como é que foi aquele carnaval da Aquários? O cara passou carnaval comigo na Aquários em 2002. Cara. A esposa dele veio me perguntar, 2 filhas, me conta daquele carnaval, porque ele sempre fala, não sei o que lá. Então, assim, isso marcou muito uma época, assim, né? Entre uma determinadas pessoas que estudavam na UFES, a maioria delas, sabe? Então, ali dentro da UFES, ali, teve uma galera que focou no Carnaval de Ouro Preto uma época e eu acabei sendo meio que o vetor disso, né? E isso acabou, assim, é claro que os capixabas irem para o Carnaval da Aquários não foi por isso, né? Assim, o Carnaval de Ouro Preto ganhou destaque, não foi por mim, óbvio, né? Essa é uma brincadeira, né? Pô, o Carnaval de Ouro Preto ganhou destaque no Brasil inteiro, né? Hoje em dia, o Carnaval de Ouro Preto é um dos carnavais aí, né? Sempre teve fama, né? Sempre teve ali link da Globo e tal, mas cresceu muito nos últimos anos, né? Inclusive, isso faz parte isso, de certa forma,
ou de uma forma bastante intensa, isso faz parte do debate atual das repúblicas, né? Eu vou usar um termo aqui já, cara. Eu não sei se vocês vão gostar, cara. Para mim, eu vou chamar de perseguição as repúblicas, tá? Não sei se todo mundo vai gostar, me desculpa. Para mim é isso, entendeu? Para mim é isso, sabe? Não sei se eu estou tocando, não sei se eu estou tocando num vespeiro. Algumas pessoas podem dizer que eu não tenho lugar de fala e tal. Cara, para mim é isso. Eu olhando do meu ponto de vista é isso, entendeu? Então, esse crescimento do carnaval em nível, em escala, que eu não estou criticando, tá? É diferente do carnaval que eu curti, mas eu cheguei a pegar um pouco disso. O crescimento do carnaval em escala, de recebimento de turista e tal, é um dos pontos que está em debate, né? Nessa história toda, né? E eu vivi isso, cara. Eu vi isso acontecer. Porque, Jaca, de 2000 vou contar o carnaval que eu fiquei na Nau Sem Rumo, tá? Até 2011, eu passei todos os carnavais na República, em Ouro Preto. Entendeu? E um na Nau e os outros todos na Aquários. Depois eu passei mais um, assim, né? Pulei um ano e passei outro, entendeu? Então, assim, outro não, mais dois. Então, assim, eu vi essa fase que foi assim, o carnaval, tá bom? O carnaval, eu não vivi na República, né, o ano inteiro. O carnaval, eu vi o carnaval mudar. Aí falando de 12, que você me perguntou, desculpa, cara, eu acho que eu divaguei um pouco. Perdão. No 12, cara, eu acabei. Então, porque o foco era carnaval. Na nossa cabeça aqui em Vitória, era assim, carnaval, entendeu? Assim, ninguém desculpa, gente, mas a gente não sabia o que era a festa do 12, né? A festa do 12. Antes de você falar do 12 aí, nesse período que você está falando, primeiro na Aquários, era maioria gente de Belo Horizonte, tinha muita gente do Rio de Janeiro, imagina, tradicional carnaval, eu falei, mas esse povo vinha para Ouro Preto, não pegava o carnaval lá do Rio de Janeiro, vinha para Ouro Preto e de outras cidades. Assim, muita gente de Espírito Santo eu não me lembro, posso estar enganado. No carnaval, acho que não. Corrobora com o que você fala aí de ter esse incremento aí de capixabas, né? Eu acho que eu tive a minha pequena contribuição, mas na verdade a contribuição real é o quê? É que as repúblicas fizeram um movimento, e eu acredito que Aquários é uma das repúblicas significativas nesse processo, de dar um ganho de escala no carnaval. E eu não estou fazendo julgamento de valor disso, tá? Eu acho super justificável, em função da demanda monetária que a casa que a casa impõe, né? A manutenção e tal. E é claro que na minha memória afetiva eu gostava mais daquele carnaval da meia portinha, né? Da cozinha, entendeu? Que o turista não entrava na cozinha, tá entendendo? Entrar na cozinha, o turista não podia entrar na cozinha nesse momento de cerveja de festa. O turista podia entrar na cozinha ali de madrugada, quando a coisa já estava mais, né, tal. E aí, sei lá, a hora que eu fazia meu miojo, entendeu, e tal, era tranquilo, mas, tá entendendo? Então, assim, mudou bastante, né, e eu acho que corrobora com isso aí mesmo, essa fala minha. Mas posso falar do 12 agora, então, cara? Sim, Então, não, desculpa, eu divaguei um pouco, mas o 12, isso tudo é para dizer o seguinte, assim, o 12, pensando em 12, o 12 aqui em Vitória a gente não sabia o que era, tá entendendo? Apesar, no que pese, assim, tem muito capixaba que vai estudar Ouro Preto também, né, cara? A história da Aquários, especificamente, sempre que eu digo assim, eu não sei de sempre, mas, poxa, tem aquarianos, né, capixaba de datas mais remotas, né? E dos anos 90 tem alguns, né? Bom, e o que acontece aqui no Espírito Santo, cara? Então, pra gente, 12 não tinha essa expressão toda, né? Mas aí eu comecei a ser convidado, né, pro 12. E eu meio que deixava um pouco de lado, porque eu tinha, cara, ou eu vou para um, ou vou para outro, essa coisa assim, né? Universitário, meio duro, né, cara, tal, sem dinheiro, tinha que meio que fazer uma escolha. Até que no primeiro 12, acho que foi em 2005, cara, que eu fui. Eu não sei se é aquele 12 que o Ramona fez uma camisa, a camisa clássica, eu acho. A estampa da camisa é tipo a estampa da camisa é a famosa mesinha de sinuca, né? Tem o 12, alguém vai lembrar disso. Que um caso à parte são as estampas das camisas, né, cara, de carnavais de 12, né? Eu adoro esse assunto. Então, assim, esse 12 tinha aquela. E eu tinha essa camisa, né?
E usei muito aqui em Vitória. E era aquela mesinha de sinuca, né? Na época eu nem identifiquei. Depois que eu fiquei sabendo da mesinha de sinuca, se não me engano, foi o Ramona que fez essa camisa. E aí, cara, se não me engano, foi meu primeiro 12. E foi um 12 assim, que eu fui mesmo de a galera insistir, sabe? Tipo, não, vem, cara, vem no 12. Aí eu já tinha um vínculo com a República. Nesse ponto eu já ligava para a República, não tinha internet assim, à disposição, WhatsApp, né? Menos ainda o WhatsApp. Então eu ligava de vez em quando para a República para saber notícia, assim, porque eu já tinha pego algumas amizades, entendeu? Até mesmo formatura, eu já tinha ido até em formatura antes. Só para você ter uma ideia. Se não me engano, foi a formatura do Cabritão. A do Ferrugem eu acho que eu fui antes. A do Ferrugem eu fui antes. A do Ferrugem acho que foi uma semana antes do Carnaval de 2004 ou 2005, uma coisa assim, sabe? Então eu já estava assim, já tinha uma amizade razoavelmente bem estabelecida, e aí eu fui no 12. Aí, pô, foi demais, né? O 12, aí eu comecei a entender o que é 12, né? Apesar dos relatos que já me faziam, eu comecei a entender melhor o que era 12, né? E uma obsessão que eu tinha era o Beira, né, cara? Porque, poxa, sempre gostei de futebol, acompanhar futebol. Futebol sempre foi um dos principais assuntos que eu conversei lá na República, né? Que eu sempre gostei muito. Sou fluminense, estava sempre com camisa do Fluminense, entendeu? Então, assim, a galera brincava sempre, coisa de Fluminense, eu brincando com o atleticano, com o cruzeirense, sempre uma coisa bem legal. E aí e o Beira também eu fui também, nessa época aí também, 2004, 2005. E aí estabeleci um vínculo mais forte de... E aí, daí em diante, 2004, 2005, eu comecei a frequentar quase todos os 12, eu não vou dizer todos, mas muitos 12. Todos com certeza não, mas vários. E também comecei a ter uma frequência muito grande, Jaca, de em Beira, 21 de abril, por incrível que pareça, porque tinha a tal da festa Anal Virozona. E aí eu queria ir nessa festa, porque o pessoal da Anal, o Twitter me falava, o pessoal da Anal falava, eu fui algumas vezes, foi bem legal, né? Até mesmo algumas vezes assim, então tá de bobeira e tal, e, pô, vamos lá para o Preto ver qual é, entendeu? Passei uma vez um aniversário meu lá, em 2006, se não me engano, sabe? Foi uma época, inclusive, que foi uma grande virada na minha vida, assim, Aquários fez parte disso. Um período difícil que eu estava passando na vida de transição, foi quando eu resolvi fazer mestrado, foi quando eu larguei a minha carreira, né, de mercado que eu tinha aqui, resolvi fazer mestrado e comecei logo depois a docência. Muito influenciado pelo Ferrugem e pelo ambiente da Aquários. Porque ali eu conheci pessoas igual Baé, que tinha feito mestrado, sabe? Cara, eu não conhecia ninguém com mestrado, eu conhecia uma outra pessoa. A UFES não tinha essa cultura de pós-graduação estrito sensu. A UFES começou a ter curso de pós-graduação estrito sensu numa escala maior, super recente, de forma super recente. Assim, sabe? Tipo, bem recente, comparado a Viçosa, que foi uma universidade que eu tinha muito contato. O que acontece aqui em Vitória, cara? O Espírito Santo é um estado não de tamanho muito grande. Hoje ele deve ter quase 4 milhões de habitantes, se não me engano. Ou mais, não sei, pouco mais, pouco menos. E tem uma universidade pública, uma só, UFES. Agora, o IFES tem alguns cursos, mas são cursos mais isolados aqui, né? São cursos muito bons também, tem crescido e tal. Mas é uma. Então é muito normal, capixaba, amigo meu, eu fiz escola técnica, então a maioria vai fazer engenharia. Eu meio que fui ovelha negra, assim, fui para uma área de humanas, né? Que é ciências contábeis, que tinha ali humanas e exatas, né? Na verdade, depois eu fui ver que matemática não é assim, matemática ela é tranquila, não tem muito segredo, né? Mas foi bem legal, gostei muito. E aí, muitos amigos meus foram estudar o quê? Como a UFES não comporta todo mundo, porque não dá, entendeu? É um negócio, não tem como, é estrangulado. E vem algumas pessoas, na época vinham algumas pessoas do sul da Bahia, tentavam vestibular aqui, norte do Rio. Então, assim, ficava estrangulado. Então, muita gente ia estudar em Viçosa. Viçosa eu lembro até de mais pessoas até. Ouro Preto. Então, por que eu lembro mais de Viçosa? Porque eu fiz agrimensura na escola técnica. E Viçosa tem um dos melhores cursos de engenharia de agrimensura do Brasil. Não são muitos, né? Mas é o melhor do Brasil. Então, vários colegas meus foram para lá. Mas não só isso, foram fazer também agronomia, outros cursos lá. E na escola técnica tem o curso de metalurgia, né? Que é bastante forte aqui na escola técnica aqui do Espírito Santo, né? TEFES. Quando eu falo escola técnica, galera, é do Espírito Santo, tá? Porque eu sei que nas outras entrevistas, pelo que eu acompanho, sempre que fala escola técnica é o quê? A de Ouro Preto, né? Então, fazer essa ressalva, né? Então, aqui na ITEFES tinha o curso de metalurgia.
E aí eu comecei a descobrir que tinha muita gente que ia fazer metalurgia em Ouro Preto, por quê? Porque fazia metalurgia aqui, algumas pessoas, entendeu? Se não me engano, é o caso do DataT, né? Se não me engano, não sei de cabeça. É esse? Não lembro, gente. Posso estar falando bobagem, desculpa, tá? Depois me corrija. Mas assim, se eu estiver falando bobagem. Agora só uma coisa, Domé. Aí, se eu só fechar, então aí eu Sim. comecei a ter contato, desculpa, aí eu comecei a ter contato com esse mundo acadêmico, mais de pós-graduação, com o pessoal de Viçosa e de Ouro Preto. Em 2006, eu estava meio desempregado aqui e tal, eu estava desempregado aqui por opção também, tipo, não, minha carreira não tô legal o que eu estou fazendo, já gostava da área acadêmica. Eu passei, assim, umas 3 semanas, tipo, uma em Ouro Preto, 2 em Viçosas, tipo, tirei um período sabático, assim, sacou? Cara, aí eu vi pessoas lá, amigos meus que estavam emendando o mestrado, estavam emendando graduação e mestrado. O Ferrugem estava fazendo mestrado em Viçosa. E a república que ele morava em Viçosa fui eu que indiquei, porque é uma república fundada por amigos meus que estudaram comigo na escola técnica aqui. Então, assim, cheguei em Ouro Preto, o Ferrugem ia jogar a final lá do, se não me engano, do Beira, ou a final do Metropolitano lá. Aí fomos para Viçosa, Ferrugem estava lá fazendo o mestrado dele. Amigo meu fazendo doutorado lá, amigo meu fazendo mestrado em Viçosa. Eu falei, cara, eu gosto disso, assim, sabe? Então, e aí eu fui fazer, logo depois eu entrei no mestrado aqui e encaminhei minha carreira para a área acadêmica. Então, para mim tem uma influência muito grande, né? E aí o 12 eu comecei a frequentar mais depois de 2005. Não, é só uma coisa. Na formatura do Ferrugem, parece que não sei se é o avô do Ferrugem, alguma coisa assim, tipo, organizou uma excursão, né? Parece que foi um ônibus. Isso. Por acaso você foi com essa turma, né? Não, O velho, né? não. Então, essa história é muito boa. Não por quê? Porque eu saí de Vitória. E foi um final de semana antes do carnaval. Então eu tirei férias aqui, já uma semana antes do carnaval, ok? Fui para o Ouro Preto, cheguei no Ouro Preto no sábado de manhã, eu e meu amigo Catatal, que é um grande. Passou 3 carnavais na República nesse período, grande amigo de Ferrugem aqui, Juninho Catatal, o cara, talvez alguém lembre, um baixinho. Então, assim, é muito amigo de Ferrugem aqui. Nós 3 somos quase igual irmãos. Amanhã, por exemplo, 4 horas da tarde, Jardim da Penha, nós temos ali um shopping marcado, nós 3, né? E vou convidar mais gente depois pelo grupo. E assim, nós fomos para a formatura de Ferrugem. Aí na formatura de Ferrugem, e eu fui de Vitória. Então, essa excursão, ela saiu de. Ai, fugiu o nome agora. Muniz Freire. Cachoeira ou Muniz Freire? Eu acho que passou nas 2 cidades, entendeu? Eu acho que sai de Cachoeiro, passa em Muniz Freire e volta, entendeu? Então, assim, eu conheci lá. E o velho, cara, eu conheci lá. Essa história do velho é famosíssima, né, cara? Eu vi, eu estava lá no momento, na hora, eu lembro até hoje, no momento que o velho falou a frase célebre dele, né? Que eu vou voltar para o Preto, vou passar no vestibular, vou fazer engenharia, vou formar, vou morar aqui na República, vou formar. Uma coisa assim, né? Ele já comentou isso, né, aqui. Então, isso marcou muito, assim, porque coisa de 1 ano ou 2 anos depois, quem eu que encontro lá no carnaval, lá batalhando, né? O velho, né? Então, essa coisa com o velho sempre marcou muito a minha cabeça, assim, né? Como o poder que a República, né, tem, né? Nas pessoas, assim, né? Pessoalmente com ele foi nos 50 anos, né? Eu vim de carona com ele de manhã de Ouro Preto para BH. Né? Uhum. Uma figura, né? E Figuraça. E ele já era assim, ele já era essa figura lá com 15, 16 anos de idade, cara. aquele jeitão dele, aquele negócio. A mesma coisa, cara, a mesma coisa. Então, assim, foi demais essa história. Eu ver isso acontecer, né? Foi demais para mim, assim. Isso me marcou muito, né, cara? Assim, sabe? Tipo, como que aquela república estabelece esses laços, né? De amizade, e além disso, né? De metas de vida, né, cara? Sabe? Trajetórias, Então, né? Trajetórias. trajetórias. A minha trajetória, cara, eu já falei isso com o Ferrugem, com o Dedinho várias vezes aqui, trocando ideia. Com alguns outros colegas também. Foi muito influenciado pela Aquarius. Por Viçosa também. Porque também eu convivi entre 95 e 2000, eu ia mais para Viçosa até. Porque ver os amigos lá, aquela coisa, cara, vou para uma outra cidade, cidade universitária, cara. Vitória não sabe o que é isso. Vitória não sabe o que é isso.
Vitória, cara, a UFES, porra, adoro a UFES, fiz lá minha graduação e meu doutorado. Mas a UFES é a faculdade que tem curso lá, que o garoto que estudou no colégio particular, ali perto da UFES, inclusive, que é uma área meio nobre ali, né? A UFES, o campo central da UFES, Goiabeiras, e ele estudou ali num colégio pertinho, fez um pré-vestibular, entrou, e ele vai fazer um curso na UFES, matutino, ele chega lá, 7 horas da manhã, assiste aula até às 11, 11h30, ou sei lá que horas, sai e volta para casa, almoça junto com a mamãezinha e liga a televisão para assistir o Vale a Pena, o video show, Vale a Pena ver de novo, cara. Eu conheço gente que fez UFES, que ficou na UFES 4, 5 anos e nunca entrou no RU para comer. Nunca. É claro que ele foi numa festinha, é claro que, sabe, tomou um garrafão de vinho de vez em quando, mas assim, então, a Vitória não sabe o que é cidade universitária, a gente não sabe, não é isso aqui, não tem essa pegada aqui, entendeu? E isso me atraía demais, assim, porque, né, até a própria forma, a independência, né? Então, assim, até logo depois, cara, que eu passei esse carnaval no Aquárius, foi coisa, assim, de 5 meses no máximo. Jaca, eu fui morar sozinho aqui em Vitória, cara. Fui morar sozinho, eu fazia UFES. Eu fui morar sozinho, cara. Sozinho que eu diga numa mini república. Quando eu falo república aqui em Vitória, gente, entendam que não tem nada a ver com Ouro Preto, né? Era assim, 2 amigos meus, aqui um de BH, que fazia administração na UFES, né? E o outro aqui de Vitória mesmo, que estava formando ADM e saiu de casa e tal. E esse cara, vem morar com a gente, pô, você tá querendo sair de casa e tal. Por quê, cara? Porque depois daquele dia, cara, depois daquela experiência que eu tive no Preto, falei, meu irmão, não tem como eu fazer faculdade, coisa minha, tá, pessoal? Eu não tô querendo impor regra pra ninguém. Não tem como eu ficar fazendo faculdade na casa do pai, pô. E eu já era muito independente. Eu formei na escola técnica, depois que eu formei em 94 na escola técnica, cara, eu nunca mais pedi, já fui trabalhar, meu. Fui caminhoneiro, motoboy, fiz tanta coisa, cara. Fui um bolsista da UFES o tempo todo, muito tempo também, de fazer pesquisa de campo, entrevista de rua, sabe? Pela Fundação Ceciliana Bel de Almeida aqui da UFES. Então, assim, eu me bancava. E eu já era independente do meu pai, assim, mas eu falei, cara, não é só ser independente do meu pai, eu tenho que sair de casa. Entendeu? Porque isso até hoje, assim, na minha cabeça é muito forte, sabe? Esse espírito de Ouro Preto, que ali, por exemplo, todo mundo não é de Ouro Preto, a República, né, Pois é. tem essa pegada aí de sair da casa da família e se unir ali naquele local, né, com aquelas pessoas, né? E se virar, né, cara? O cara em Ouro Preto que vai trabalhar no RU, que é bolsista do RU, não é? Sabe? Do antigo Remop, né? Não é Remop, né? É porque eu chamo de RU aqui na minha memória, né? Tipo assim, então a galera vai se virar em Ouro Preto, entendeu? Também. Muita gente vai se virar em Ouro Preto, vai arrumar dinheiro em Ouro Preto mesmo, entendeu? Né? E Aquários tem muito isso, né, cara? De aceitar todo mundo, aceitar sem restrições, né, cara? De renda, né? De classe social, de cor. Então, eu me identifiquei muito com isso. Fala, Jaca, desculpa. Igual no seu caso aí, também de quem está chegando. Começar do zero uma relação com aquelas pessoas, né? Uhum. Exatamente. Interessante, vai crescendo e falando nessa questão de crescimento da amizade, da convivência, onde que chegou o ponto que o pessoal foi homenagear você? Legal. Você contasse um pouco dessa, vamos dizer, reconhecimento. Uma homenagem é um reconhecimento, né? Sim, sim. Uma honra. O processo todo de como que foi, te ligaram, te falaram, como foi, né? Como que foi esse contexto e o recebimento da homenagem em si, né? Legal. Então, foi em 2008, né, que eu fui homenageado, tá? E, assim, nessa época eu frequentava muito a República, né? Eu ia na República, sei lá, eu acho que de 3 em 3 meses eu tava lá. Gente, para quem mora em Vitória, sabe que não é fácil você ir para Aquários, né, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, né? Algumas pessoas podem deixar assim, ainda mais naquela época, cara, que era mais difícil ainda, sabe, do que hoje, né? Hoje tem mais opção e tal.
Então, assim, eu já ia muito na República, né? E o que aconteceu? Ficou uma coisa assim, eu já era um cara, no carnaval, se precisasse de qualquer ajuda, ninguém nunca me exigiu nada. Deixar bem claro isso, tá? Ninguém nunca me exigiu nada, tá? Sempre fui tratado lá bem, né? Poxa, eu pagava para ir no carnaval, entendeu? Assim, já não era mais um turista, né? Turistão, já era aquele turista amigo da casa, né? De muitas pessoas. Isso eu estou falando já de 2006, 2007, 2008. Então, 2006, 2007, 2005, 2006, 2007 principalmente. Já em 12, já ia em Beira, a festa junina, entendeu? E assim, e aí, e sempre assim, pô, cada um tem sua história ali, né, cara? Eu era assim, cara, eu sempre falava, galera, estou à disposição. Precisar de ajuda aí, pode contar comigo. E às vezes você estava numa situação que você via o desespero, gente, assim, a necessidade de uma ajuda para virar um freezer de cerveja, né? Usa esse termo ainda, virar o freezer, acho que usa, né? Deve usar, né? Que hoje o freezer agora é horizontal, né? É vertical, né? Antigamente virar o freezer, aquele freezer horizontal, né? Tal, trocar as garrafas para bloco, né? Fazer corda de bloco. Cara, precisasse, assim, né? Lembro um carnaval, na sexta-feira, a gente teve que ir numa outra república, eu não lembro qual, cara. Poxa, não lembro. A gente teve que buscar lá 10 caixas de cerveja, porque a cerveja atrasou. Pô, fomos lá, fizemos um cordão, assim, carregando cerveja. Então, por quê? Porque o pessoal sabia que eu era meio pau para toda obra, né, cara? Assim, sabe? Porque eu gostava desse espírito republicano, né? E as pessoas percebem que você gostava de ajudar, né? E era uma coisa bem natural e tal. Então, poxa, nesse momento eu já estava indo em Beira, né, cara? Curti lá no Beira, já estava indo em várias festas lá, curti, né? Já tinha uma amizade maior. Então, eu acredito que em função disso, sabe? A amizade vai crescendo, a amizade com pessoas na República, né, cara? Se eu for falar de todo mundo aqui, cara, na boa, eu fiz até uma lista aqui, se for falar de todo mundo, sabe? Muita gente, eu não queria esquecer ninguém, mas eu vou esquecer, mas eu já tinha muitas amizades bem estabelecidas, muito fortes lá. E aí, cara, eu não me falaram nada, Chaca, juro pra você, cara, não me falaram nada. Eu não lembro exatamente quando, mas no primeiro semestre de 2008, eu fui na República, em uma festa, não lembro qual, não sei se era um Beira, não sei se era festa junina, tá? Não foi 12, nem carnaval, isso eu tenho certeza. E na hora que eu cheguei, sim, a galera que me recepcionou já me deu a notícia, do Mer, você acabou assim, poucos dias agora, você acabou de ser... Eles sabiam que eu ia para lá, entendeu? Eu já tinha, porque quando eu ia, eu ligava, né, cara? Eu ligava, falava. Né? Eu nunca cheguei de sopetão na República, sabe? Sabendo que se eu chegasse eu seria bem atendido também, mas eu sempre tinha essa preocupação de ligar, ó, beleza, quem tá falando? Ah, é o bicho tal, pô, perguntava o nome do bicho, que curso ele fazia, né? Pô, quem tem aí? Fulano tá aí? Você chama quem tá perto aí. E falava, pô, tem como eu ir aí tal dia? E a galera avisava, né? Falou, pode vir e tal. Tem festa tal dia. Então, como eles já sabiam que eu ia para lá, na hora que eu cheguei ali, já me avisaram. Aí já brincaram comigo, já me deram uns tapazinhos na cabeça. Vamos tomar uma, vamos descer e tomar uma cachaça. Foi assim que me comunicaram, tá entendendo? E na minha mesma inauguração também foi da FEFA, né? Então a gente fez cerimônia junto, festinha junto e tal. Então, foi bem legal, assim, porque a FEFA também, ela conviveu comigo boa parte desse tempo, a gente indo lá junto. Apesar dela morar em BH, quando eu digo junto é o quê? É de se encontrar, né? É ter certeza que você vai encontrar ela lá, sabe? Tipo, que ela frequentava mais ou menos as mesmas festas, né? E então a gente criou uma amizade muito legal. Hoje tem tempo que a gente não se fala mais por causa da correria, né, cara? Então, casa, né? Ela teve filho e tal. Eu tô na correria aqui também, mas a Fefa é uma colega, assim, uma amiga que eu tenho para sempre. Então, foi nessa mesma leva, entendeu? E foi desse jeito, cara, não foi avisado, assim, sabe? Foi, de fato, foi uma coisa espontânea, nasceu lá dentro. Eu nunca pleiteei, eu nunca pedi, você pode perguntar aqui na época. Então, os colegas da época lá liberaram na reunião secreta e foi aprovado, entendeu?
Então foi desse jeito que eu fui homenageado. Aí já começamos a programar a festa, né? Ó, a inauguração do quadrinho, né? E aí, poxa, quem estava lá na época que colaborou, que quando eu digo colaborou, todos colaboraram, mas assim que foi mais ponta de frente assim na ajudar a organizar a festa foi Santa Rita, foi Fósforo, né? Dedinho tava lá, né? Gari. Então assim, foram essas pessoas que estavam lá. Tem mais gente que, pô, desculpa, talvez eu não vou lembrar o nome agora, assim. Tem mais gente, bem mais gente, mas que, pô, para mim foi uma honra muito grande mesmo. Foi desse jeito. E aí teve a inauguração do quadrinho, aquela festa toda, aquela bagunça, e aí eu já fui homenageado, né? Foi em 2008. Então, é isso. Você foi, vamos dizer, eternizado, né, de alguma Sem forma, dúvida, sem dúvida. com essa homenagem que é para sempre, né, ali, com decisão dos moradores da época, né, lógico, uma decisão soberana e legítima. Uhum. E a galera da época, ó, vamos homenagear. Igual na nossa época, a gente criou, né, começamos esse negócio de quadrinhos, colocamos a Dona Regina, a Dona Jandira, começamos por aí, né? Nessa questão de, olha, vamos fazer uma galeria para reconhecer Isso. algumas pessoas, né? E é por aí, eu acho que é uma decisão da geração, né? Isso. Assim, na verdade, quem está lá na República é que tem um comando, né? É, Sobre as questões da República, ou questões administrativas, autonomia, né? as decisões Autonomia. ali. É uma das questões que a gente pleiteia, né? Que se Sim. mantenha a autonomia das decisões da República, né? Em vários aspectos. Sejam eles internos ou externos, né? Assim, de relação com comunidade, inclusive, né? E tal. A República tem que ter autonomia, né, cara? A gestão, os moradores da época, eles têm a autonomia deles, né? Isso tem que ser respeitado. Né? Essa é a história da República, pelo menos eu enxergo assim, né? Foi o que foi passado para mim. Para mim foi um grande orgulho, assim, sabe? Foi uma honra muito grande, muito grande. Tenho bastante orgulho disso e assim, é curioso, né? Porque quem conhece Ouro Preto, né? Aqui em Vitória, quem conhece Ouro Preto e quando acaba descobrindo que eu sou homenageado, assim, por muitas vezes eu fui, pessoas foram assim, nossa, muito solistas comigo, assim, como eu vou dizer, até mesmo muito dizendo assim, poxa, que honra, né? E, sabe, eu fui tendo o tamanho da dimensão disso com o tempo, entendeu? Porque, claro que para mim na República é a principal homenagem, é o reconhecimento dos amigos. Eu convivo, e convivo. Né? Hoje menos presencialmente, claro, naturalmente. Mas assim, Mas depois também, virtualmente, né? cara, externamente, porque aqui em Ouro Preto, aqui em Vitória, cara, não tinha essa dimensão. A maioria das pessoas não tem essa dimensão do que é Ouro Preto, entendeu? Quem estuda na UFES, não tem. Essa história que eu falei para você, cara. O cara vai lá na UFES de manhã, de tarde tá em casa. Do mesmo jeito que ele fazia ensino médio, ele faz a UFES. É claro que eu estou generalizando, ok, pessoal? Óbvio que tem gente que. Eu fui um cara que vivia a UFES bastante, sabe? Para mim foi muito bom. Mas assim, tem muita gente assim, então o cara não tem noção do que é uma cidade universitária, do que é uma república, entendeu? Ele não tem essa noção. E aí, com o tempo, pessoas aqui foram percebendo também essa dimensão, tá entendendo? Encontrar, sabe, alguém que um ex-aluno de uma outra república que vê você com a camisa da Aquarius, vem falar com você, pergunta. Aí eu falo, não, eu sou homenageado. Pô, cara, legal pra caramba, as pessoas acham muito legal. Então, você acaba criando muito vínculo, assim, sabe? Tem muito vínculo. E eu tive bastante contato aqui em Vitória também com pessoas de outras repúblicas. Né? Teve uma época aqui que, poxa, teve um colega da foi o Beija-Flor da Ninho, o Twitter da Nau, o. Ai, cara, esqueci o nome dele. A gente chamava ele de Rabicó, mas acho que o apelido dele é outro. Aquela da Dega. E um colega da Esparta. Esqueci o nome dele também, cara. Um gordo do olho claro. Eles fizeram uma república aqui, cara, Vitória, para morar. Poxa, ali era um polo de aquariano, tá entendendo? Desculpa, perdão. Era um polo de pessoas de ex-alunos de Ouro Preto. E alguns aquarianos, naturalmente, iam lá também, né? Entendeu? Então, assim, pô, era, sabe, ter um pouquinho de Ouro Preto aqui. Então, isso vai estabelecendo várias outras amizades, né, relações. Isso vai se expandindo para networking, para muita coisa, né? E tudo isso é muito gratificante, né? Isso para o além do que significa para mim principal, que é o reconhecimento
dos colegas da República. Né? Existe um reconhecimento social também nisso. Para mim foi bastante importante. Na mesma época, eu não sei se antes ou depois, eu não sei exatamente, foi homenageado do Carmo, foi homenageado Bob Galo, grande colega também, Bob Galo. Também de muitas, vim para Vitória, a gente saía aqui, eu ia para o BH ficar na casa dele, né? Tem algumas pessoas assim que você acaba visitando mais, vem te visitar, né? Foi homenageado, eu acho que um pouco depois, muito próximo, Fernandinho, pô, cara sensacional, cara tá sempre na República, pau para toda a obra também, precisar, sabe? Tava lá para fazer, para ajudar. E aí foi acontecendo isso, assim. Eu não sei qual é a frequência de homenageados na República, sabe? Eu não sei, não parei para analisar isso. Mas, se não me engano, nessa época, eu não tenho certeza, se não me engano, nessa época voltou, né, a ter um pouco mais com frequência o concedimento desse tipo de homenagem, né? E eu tive a sorte de participar, de ser agraciado. O Baé sempre me sacaneia. Eu sou muito amigo do Baé, né, cara? O Baé. Muita gente me pergunta, como é que você consegue ser tão amigo do Baé? Eu falei, pô, é massa demais, né? O Baé é demais. Né? A gente se zoa demais. Né? Inclusive, quando você entrevistou ele, Jaca, eu estava na casa dele. Né? Eu tinha acabado de sair da casa dele, né? Eu fui passar o feriado de 12 de outubro lá com ele, né? Lá em Cachoeiro. Você entrevistou, acho que no dia 13 ou no dia 14. Ele tinha me levado na rodoviária e estava voltando para você entrevistá-lo. Né? E aí, o Baé sempre brinca comigo. Porra, se homenagear o Dumé, eu vou levar minha bicicleta, vou deixar minha bicicleta lá uma semana e eles vão homenagear minha bicicleta também. Sabe? É o Baé, né, cara? O Baé é uma zoeira total, né? E ele fala, porra, Dumé, como é que te homenagearam? Então eu e Baé, a gente tem muita. Um cara que eu fiquei amigo muito rápido foi Baé também, né? Porque ele morava em Vitória, né? Morava em Vitória, entendeu? Então aqui em Vitória ele morava razoavelmente perto da minha casa, que na verdade, quando eu falo Vitória, eu moro mesmo em Vila Velha, né? A gente aqui fala Vitória, que é para facilitar o entendimento geral, né? E aí a gente, pô, tem uma amizade muito forte. Hoje ele tá em Cachoeiro, mas eu visito ele, às vezes ele me visita. A gente sempre mantém esse relacionamento aí. E assim, Domé, o que a República representa para você? A República Aquários representa para você até os dias de hoje? Então, assim, ela ocupa um espaço aí na sua vida, né? Isso fato, né? E agora, assim, em termos de representar atividade, assim, dela ter, lógico, estamos falando da República, falando das pessoas também, né? uhum. Espaço, mas o que a República, né, mexe assim com você, vamos dizer? Tá. Assim, tem alguns campos aí, né? Desse significado que a República tem para mim, né? Então, primeiro, assim, no campo afetivo, né, cara, tá muito ligado às amizades, né? Naturalmente. No campo afetivo mais, né, poxa, de sensação de grandes saudades, né? Sensação de grande satisfação de encontros, né? Reencontros. Tá muito ligado à amizade, né? E nesse período eu estabeleci algumas amizades muito fortes na República, algumas várias, né? Então, é difícil falar, porque são tantas, né? Então, o primeiro ponto eu acho que é esse, assim, das amizades, tá? Mas aí eu entro numa outra seara, que seria uma seara de o que ela representou para minha vida profissional. Né? A Aquarius, ela foi claro, ela, em vários aspectos da minha vida, eu já comentei alguns, né? Falei, pô, quando eu voltei do Carnaval de Ouro Preto, eu já não queria mais morar na casa do meu pai e fazer faculdade. Pô, já não cabia mais, entendeu? Então, assim, nesse ponto, ela foi representando para mim uma maior independência, apesar de eu já ter sido, era um cara independente, eu já relatei aqui, já trabalhava, já não dependia de dinheiro de pai e mãe, entendeu? É porque eu venho de família bem humilde, assim, não tinha muito, né, para onde correr também. Então, se eu quisesse fazer minhas viagens, passar um carnaval no Preto, né, final de semana curtir, eu tinha que ter meu dinheiro, não tinha, né? Eu só fui fazer faculdade porque era federal. Meu pai era contra eu fazer faculdade, só para você ter uma ideia, cara. Meu pai ele queria que eu virasse caminhoneiro como ele foi, né? Então, assim, meu pai só ficou feliz quando eu fiz faculdade no dia que eu falei, pai, terminei, vai ter uma festa de formatura e tá tudo liberado. E ele falou, pô, isso é legal, né? Tipo, aí depois ele viu que minha carreira cresceu, ele já percebia, né? Então, tem esse outro ponto, cara, que é um ponto, assim, de eu reafirmar
Porque durante alguns anos na faculdade, morando na casa do meu pai, eu tinha essa cobrança do meu pai, que é muito bem resolvido, né? Meu pai já é falecido, mas foi muito bem resolvido entre nós. Eu entendi as limitações do meu pai, que é um cara que tinha terceira série, veio do interior, mal falava português, era mais fluente em pomerano do que em português, quando ele chegou aqui em Vitória, né? Meu pai é descendente pomerano, né? Naturalmente eu também sou. Então, assim, pomerano é um tipo de alemão que, né, específico, que mora aqui no Espírito Santo, né, que tem um grupo muito forte aqui de descendentes do Espírito Santo, né, tem uma imigração forte aqui. Então, então, eu já era uma pessoa independente, mas quando eu fui para lá, eu falei, cara, tem que ser mais independente ainda. Né? E aí, essa minha independência, quando eu saí de casa, cara, meu pai começou a me olhar com outros olhos, não foi bem na formatura. Meu pai já começou a me olhar com os outros olhos. Falei, cara, não, é outra coisa. O cara, sabe, tá crescendo, porque... Aí, quer dizer, isso foi criando elos, que foi um puxando o outro, e foi fortalecendo a minha personalidade. Então, inclusive em termos de isso foi culminar em carreira. Entendeu? Como eu já correlatei, o que eu sou hoje pesquisador e professor, né? Fiz meu mestrado e doutorado muito influenciado pela República. Né? E eu incluo também Viçosa aí, né? A relação que eu tive lá com a República Kelvinator. Algumas pessoas de Ouro Preto que já chegaram lá. Eu lembro do Trazido, foi lá algumas vezes, né? Ferrugem morou lá. Colegas da Kelvinator chegaram aí em Ouro Preto, na Aquários, participar de festa, tá? Teve uma relação, uma época assim, né? Essa república existe até hoje. Inclusive, se não me engano, ela hoje é a república mais antiga de Viçosa, se não me engano. Então, isso, e Ouro Preto foi até mais importante, porque na época que eu tomei essas decisões, elas estavam muito relacionadas com essa minha independência, necessidade de independência, né? Que Ouro Preto foi muito forte na minha vida. Isso foi criando em mim esse sentimento, cara, de ser independente, de ter minha desvincular desvincular de família é uma palavra forte, né? Mas sabe, ter criar minha história, né? De forma mais independente. E é claro, você passa por momentos bons, ruins, acertos, erros, mas foi importante para mim. E culminou no fato de eu terminar na vida acadêmica. E hoje eu sou professor, muito, muito bem realizado nesse sentido, gosto muito do que eu faço, sou pesquisador e gosto muito do trabalho de pesquisa, eu acho fundamental. Até por isso, inclusive, eu me identifico muito com o que você está fazendo, né, Jaca? Porque eu tive a experiência, eu sou um pesquisador eu faço pesquisa mais quântica. Mas assim, eu tenho artigos publicados na área de abordagem qualitativa, eu fiz entrevista, transcrição, fiz essa análise de conteúdo. É muito difícil fazer isso, cara. Esse trabalho que você está fazendo é muito árduo. E na escala que você está fazendo, cara, na boa, você está fazendo umas 3 teses de pós-doutorado aí, entendeu? Assim, pensando em termos de volume de dados, tá entendendo? E tal. E você está criando uma base que vai servir para muitas pessoas. Pois bem, então tem esse ponto. Um outro ponto do que é Aquários para mim está relacionado assim com a minha vida cotidiana, que é os amigos de convívio próximo, tá entendendo? Então, primeiro eu falei das grandes amizades, né? Poxa, aquelas que eu vou ter para a vida inteira, mas eu nem sempre vejo. Então, assim, tem muito tempo que eu não me encontro com o Bob Galo, mas eu tenho certeza que quando eu me encontrar com ele, a gente vai sentar e vai bater papo, tomar uma cerveja, um café, ou um uísque, ou uma água, que seja, e vai se divertir. Isso vale para vários colegas, né? Bob Galo só como exemplo. Mas aquela amizade mais próxima, aquele convívio mais ali pessoal, assim, né? De dia a dia, que aí você tem Hoje o Dedinho tá um pouco mais sumido, mas é um cara que eu convivo muito com ele, a gente troca ideia, mensagem e tal. Tá na correria dele e tal. Bem corrido, ele tá com a vida bastante corrida, mas graças a Deus tá bem. O Ferrugem, que é um cara assim, tava conversando com ele agorinha, marcamos um encontro amanhã, né? Então são os caras que você tem ali, né, cara? Então, a gente o Baé, que é um cara que eu tenho contato direto. E tem uns figurinhas de WhatsApp, né? Assim, todo dia eu troco mensagem com o Maruso, com Ronaldão, todo dia, seja zoeira de futebol, seja piada, né? Seja papo de sério, perguntas, Trazido, um cara que eu mantenho bastante contato nesse sentido também, cara que eu sempre vinha para Vitória, ficava aqui. Ramona, um pouco menos, porque ele está na correria também, mas
a gente se fala de vez em quando também no WhatsApp, que são aqueles caras assim, que você está mantendo aquele contato mais direto. O Ferrugem, mais de ver, né? De estar ali. O Baé também, apesar dele morar um pouco distante aqui, mora em Cachoeiro. Mas a gente se mantém bastante relação, se vê. E esses caras que você está ali no dia a dia, trocando ideia, perguntando sobre algo. Santa Rita também, que eu falo muito também com ele, né? Menos do que com esses outros, mas eu falo também, a gente conversa. Está sempre se mantendo em contato. Então, eu diria que nessas 3 esferas, assim, tem a esfera do sentimento mais de amizade que você tem, né? Com muitas pessoas, tem um grupo, né? Uma teia de amizades, tem essa esfera também da minha vida pessoal, que culminou na questão profissional, né? Então, por exemplo, cara, eu conheci a minha esposa na faculdade, que eu trabalhava. Casei com ela, estou casado, sou super feliz, amo, apaixonado por ela. Por que eu conheci ela na faculdade? Porque eu fui dar aula lá. Por que eu fui dar aula lá? Porque eu resolvi fazer o mestrado. Por que eu resolvi fazer o mestrado? Porque eu convivi na Aquarius. Entendeu? Então isso é muito significativo para mim. E, por fim, num nível mais próximo, essas amizades do dia a dia, seja presencialmente, que inclusive em função de lockdowns, né, e tal, dificultou muito, né? Mas até mesmo que seja no WhatsApp de forma virtual. Os significados são nessas 3 esferas. Eu acho que deu para entender. Bacana. Aí só uma questão de opinião, né, ou posição. Qual que é a importância desse projeto Aquários Patrimônios? O que você vê de relevância? Sugestões, críticas, comentários, né? Eu acho fundamental, cara. Eu acho fundamental. Eu acho que, assim, primeiro, independente da questão do risco de perda de autonomia, né, que eu me atrevo a chamar de perseguição, ok? Então, vamos usar o termo, o risco de perda de autonomia da gestão das repúblicas, né, da forma como a gente conhece e tal, tradicional, você conhece bem mais do que você é um especialista na área, né, no tema. Independente disso, tá, que talvez seja um dos grandes motivadores do projeto aí, colabore, independente disso, cara, esse projeto já tem que existir. Okay? Porque ele é um projeto que ele vai, né, poder possibilitar a coleta de dados, né, que permitirão diversos trabalhos futuros. Trabalhos de várias abordagens. Pode ser abordagem crítica, pode ser abordagem mais funcionalista, pode ser o que for, cara. Eu estou falando aqui com a minha cabeça de pesquisador da área de estudos organizacionais, né? Okay? Pode ser abordagem das mais diversas. Você vai ter uma base de dados muito significativa. Né? Muito significativa. Então, pesquisa, né? De eu penso muito com a cabeça de pesquisador, né, Jaca? Porque você sabe, você também é pesquisador, né? Então eu penso muito com a cabeça de pesquisador. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso, cara. Sabe? A base que vai ser criada, que vai ser pública, entendeu? E vai servir para tantas coisas, sabe? Imagina quantos TCCs que futuros alunos da República Aquários vão poder, né, usar como base de dados isso. Quantos, sabe? Poxa, agora vamos pensar num outro campo, né? Num campo mais de história, assim, de preservação da história, né? Imagina, cara, quantos causos eu ouvi naquela copa, naquela cozinha, naquela varanda, naquela sala, da galera falando do Joinho contando história, né? Sempre lembra do Joinho, né? O Joinho é um contador de história nato, né, cara? Esse cara Por isso que eu concordo com você, né? Você defende que ele tem que fazer um documentário da Aquarius. Sensacional. O cara é um contador de história, cara. Ele tem que, né? Então, assim. Comentário. Mas assim, então. Agora você imagina, cara, isso era uma tradição. Eu me atrevo, o Jaca, a usar o termo, né? Nós tínhamos uma tradição oral, cara, de passar história, entendeu? E tal. E agora, além dessa tradição oral, que é super legal, que eu acho assim, poxa, é super válida, significativa e importante, a gente vai ter uma outra fonte, entendeu? Que é uma fonte documental. Entendeu? Então, isso para mim é muito significativo. Aí também vou entrar e não tem como não entrar na seara da preservação da autonomia das repúblicas, né? Porque é né, vai mostrar. Eu tenho uma visão assim, eu sou mais do campo dos estudos mais, né,
mais pragmática, assim, com uma perspectiva mais pragmática, né? Faço mais pesquisa quant, né, e tal. Sim, eu tenho uma percepção assim, tipo, a sociedade, boa parte da sociedade, ela não conhece a República, não sabe o que é. Então, então vamos falar assim, vamos ser vou ser um pouquinho mais aberto, vai. Ela só ouviu um lado da história, tá? Para não dizer que só o nosso lado é o que está certo, ok? Então não vou dizer que não conhece, só conhece um lado da história, entendeu? Então assim, o outro lado tem que ter voz, cara. A gente não pode viver numa sociedade que só um lado tem voz. Se só um lado tem voz, cara, e aí? O que é isso? Tá entendendo? Então, cara, trabalhos acadêmicos futuros têm que ser construídos, porque eu acompanho um pouco dos trabalhos acadêmicos, não na sua profundidade já. Poxa, nem, né? Jamais me atreveria a isso, mas assim, eu acompanho um pouco da produção acadêmica sobre República de Ouro Preto. Eu fiz o doutorado aqui na UFES de administração, tinha 3 ex-alunos de Ouro Preto que faziam mestrado, né? Faziam mestrado aqui na UFES, mas fizeram graduação em Ouro Preto. E eu trocava muito essa ideia com eles. E eles não eram republicanos, tá? Nenhum deles. Tá? Um rapaz e 2 moças. Mas eles conheciam, eles sabiam o que era. Eles sabiam o que era república. Republicano, que eu diga, no sentido de morar em República Federal, né, e tal. Né? Eles não tinham essa experiência, mas eles respeitavam muito isso, sabe? Porque eles viram os 2 lados da história. E, pô, pessoa que se formou recentemente. Não tem 5 anos que formou Ouro Preto, tá entendendo? E eu trocava ideias. E eles me mandavam trabalho. Eu sempre pedia para eles, me mandavam trabalhos que colegas deles, professores, colegas deles, estavam fazendo sobre República de Ouro Preto. E aí eu lembro, cara, assim, eu não. Talvez, já possa até sair disso até um trabalho. Que é assim, fazer uma análise bibliométrica, né, de qual é o perfil dos estudos que estão sendo feitos em artigos científicos, congressos, e, né, estabelecer ali a amostra, tais áreas, revistas tais e tais, buscar as bases, qual é o perfil, quais são as abordagens metodológicas e quais são as considerações que estão sendo feitas. Se são majoritariamente críticas, quais são as principais críticas, tá entendendo? Agora, isso demanda trabalho, irmão. E nem todo mundo vai arregaçar as mangas e vai fazer isso. Então, perceba, você está fazendo isso. Você está fazendo não exatamente o que eu sugeri agora, mas você está contribuindo para isso. Então, tem muito que ser produzido ainda, cara, nesse tema. Entendeu? E a abordagem predominante, que eu não posso afirmar categoricamente, ok? Que é uma abordagem que está tentando enxergar as repúblicas de uma forma mais crítica ou não, eu não posso afirmar isso, mas me parece que é uma abordagem um pouco mais crítica, entendeu? Então, cara, tem que ser dado um outro lado, uma outra voz, porque existe gente que está defendendo o outro lado, e a gente não pode ficar só no campo da retórica, com todo respeito, tá? Eu sei que tem os movimentos lá de Ouro Preto, né? Pessoas, ex-alunos, atuais alunos e tal, que, inclusive, eu não consegui ver todas as entrevistas, né? Poxa, nós já estamos num volume de entrevistas. Poxa, pro período que começou, cara, mais uma vez eu tenho que dar os parabéns para você. Uma quantidade de coleta muito boa, né? E assim, tem muita gente ainda para coletar, mas já tem um volume muito significativo, né? Então, assim, tá metade do caminho, quase. Cara, demais isso. Mas assim, a entrevista do Vida Seca, cara, é sensacional, cara. Porque ele fala da luta que foi aquilo. Pegou o embrião daquilo começando. Então eu sei que existe essa luta, entendeu? Mas a sociedade, e eu tô falando, gente, eu não tô falando de alguém que vive em Ouro Preto, eu tô falando de alguém que tá de fora. Então eu ouço aqui em Vitória pessoas comentando. Sacou? Poxa, eu lembro quando teve, cara, uma morte acidental na República, cara, que um colega meu aqui de escola técnica morava nela, né? Foi na Saudade, né, cara? Sou amigo do Borboleta, né, cara? Que estudou lá, a gente fez escola técnica na mesma época e tal. Borboleta, alguns colegas aí conhecem, o pessoal dos anos 90 lembram dele. Morou Eu lembro que aconteceu um acidente, cara. Morreu um morador da República dentro da boate deles, cara. Entendeu? Pô, liguei pro Borboleta, porra, pra, né, dar meus pêsames, pô, né? Pô, cara,
aqui em Vitória, a notícia era só o quê? Né? Assim, generalizando, tá? Sendo grosseiro. A notícia aqui em Vitória era o quê? Aquele bando de garotão lá que tá curtindo Ouro Preto, aí, ó, fizeram merda. Era essa o enfoque aqui. Tá vendo? Os garotão lá que estão lá curtindo, morando nas repúblicas lá, estão aí fazendo bobagem. Pô, e quem foi ver a história, tal, sabe que não foi acidente, entendeu? E acidente acontece em toda a área da sociedade, entendeu? Então, assim, o enfoque o que eu quero dizer com isso? Assim, não é só. Nós temos que abordar esse tema sobre vários aspectos, cara. Então, você tá produzindo material que, a meu ver, com o meu viés de alguém que trabalha com pesquisa, vai permitir abordagens diversas para trabalhos futuros. Então, um dos canais de comunicação que nós temos que, eu vou chamar de canal de comunicação, né? Um dos canais que nós temos que também ter a voz de defesa do sistema republicano é o quê? É qual? É o da produção científica, pô. É o da produção científica. Então, olhando sobre esse aspecto, que é o aspecto que mais me atrai, por motivos que eu já expliquei, vai permitir uma base de dados. Então quer dizer que o Jaca está produzindo um negócio com viés. Não, não é viés, não tem viés. Quem vê as entrevistas vai ver relatos diversos, críticas, elogios. É só acompanhar as entrevistas, cara. Eu não consigo ver todas, mas eu vejo uma quantidade razoável. Então não é passar pano, entendeu? E aí, futuramente, a gente vai ter essa base. Vai permitir muitos trabalhos desse tipo. Então, eu acho que eu resumiria nisso. É muito mais do que isso. Mas eu resumiria nisso porque é um tópico que mais a questão da pesquisa é o que mais me atrai. Vai permitir, inclusive, estudos multidisciplinares, né? Sim, multidisciplinares, cara. Por exemplo, pessoas que vão poder olhar o lado do pesquisadores, ou alunos, ou professores, ou pesquisador do serviço social, por exemplo, vai olhar o viés social. O pessoal da psicologia também vai poder olhar a questão de comportamento, de outras coisas. O pessoal da área de educação. Pessoal da administração, cara, estudos organizacionais, como que é a organização. Eu tenho muito interesse, Jaca, de pesquisar esses temas com você, se for possível. Né? Inclusive, na próxima questão, você vai poder falar um pouco disso, né? O que você falou em relação ao repositório, né? Então, por exemplo, inclusive, assim, a última questão, lógico, se você quiser falar mais coisas... Só para não perder esse tema de possibilidades de pesquisa, Jaca, me desculpa, por favor. Pode falar. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção na República foi o modelo de gestão. Eu estudo, né, na área de business, né, cara, de negócios. Fiz minha graduação em ciências contábeis, meu mestrado pela FUCAP em finanças, né, e meu doutorado em administração, onde eu pesquisei no meu mestrado e doutorado, o tema central foi governança corporativa, né, e também pesquisei no doutorado especificamente economia comportamental, temas relacionados a isso, né, e quer dizer, a governança corporativa é um tema central disso. Então, o modelo de gestão sempre me chamou muita atenção. Então, sabe, a coisa da presidência, como que funcionava, a reunião, sabe, as deliberações. É claro, eu nunca participei de reunião, né? As reuniões são reuniões secretas, mas você ouve relatos de que quebra o pau. Assim, isso sempre eu fui fazendo associação com o mundo corporativo, que é o que eu estudo mais propriamente dito. Né? Então, assim, olha a quantidade, cara. E aí, vendo as entrevistas, sempre tem algumas perguntas que vão para esse caminho de falar como que eram as reuniões, como que eram, né, as decisões. Você pergunta sempre, você chegou, eu acho que algumas perguntas eu vi você perguntando, você chegou a ser presidente, você chegou a ser, né, organizar carnaval, então criam os comitês, o comitê de carnaval, cara, é um comitê, você pega as organizações, elas criam comitês temporários para aquilo, e aí você tem um modelo de governança, de transparência, ok, de disclosure. Então, assim, olha o leque, cara, de possibilidade de estudo que você permite mostrar a República e a vida republicana sob várias perspectivas. Entendeu? Inclusive, né,
sugerindo melhorias, sugerindo, né, possíveis, né, ajustes, possíveis exemplos que a gestão republicana possa dar para o mundo corporativo. Olha a possibilidade, cara, de estudos que a gente pode fazer, tá entendendo? E esse trabalho que você está fazendo, então, é muito. Eu enxergo isso, cara, com um potencial grande. E hoje, cara, eu fico. Assim, hoje você tem na UFOP curso de administração, curso de economia. Hoje que eu digo já há algum tempo, né? Então, olha só, cara, sabe, como que esses alunos podem ter, né, material para trabalhar esses temas também da área de negócios, né? Que é, claro, eu falo dessa área porque é a área que eu mais trabalho, né? Eu me dedico mais, ok? Mas são várias áreas que podem ser, quando você estava falando da educação, você estava falando da psicologia, serviço social, cara, tem muitas áreas que podem ser, né? Que o projeto pode fornecer insights, base de dados, ok? E daí por diante. E eu espero colaborar com um pouco que eu conheço e com o que eu faço. Vamos lá. A Eu que não queria perder. a dimensão de estudo, né, é enorme, né? Parte histórica, né? A parte documental, né? Essa parte comunicacional, né? Então tem muita coisa, cara, muita Uhum. coisa. Mas caminhando, né? Caminhando. Uhum. Essa, assim, é uma questão que é importantíssima, né? A gente contempla ela porque acho que a gente tem que pensar na República hoje também. Né? E posteriormente também, né? Então, não olhar apenas, né, o retrovisor, né, o olhar para trás, mas também olhar um pouquinho para frente, né? É um exercício, na verdade, mas esse exercício, né, dessas ideias que pode sair realizações. Então, assim, que sugestão, né, você pode oferecer, a ideia, né, tal, para que a República melhore, se fortaleça e continue sendo a nossa eterna casa. Aí, É, isso aí. eu vou sugerir uma colaboração que eu acho que eu posso, né, ser participativo, né? Eu acho que eu posso, né, colaborar. Que então tem muita coisa, né? A gente pode sugerir muita coisa. Assim, eu não vou me atrever a sugerir modelo de gestão, de como que a República tem que ter relacionamento com os ex-moradores, com os amigos. Eu não vou me atrever a sugerir nada sobre isso, tá? A gestão do patrimônio eu não vou me atrever porque eu não tenho esse know-how. Acredito que tem gente muito melhor. Agora eu vou tentar colaborar, né, com algo que eu já comentei com você, eu já comentei com o Ferrugem. Eu e o Ferrugem estamos pensando nisso há algum tempo. Dedinho já deu umas ideias. Eu já comentei com o Joinho, não sei se ele vai lembrar. Já falei de passagem com alguns outros colegas. Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu tive essa ideia. Foi exatamente quando eu entrei no doutorado. Foi muito motivado, inclusive, por isso. Né? E aí, cara, doutorado, velho, pô, me matou, né, cara? Doutorado, eu era para ter feito em 4 anos por causa do lockdown, eu fiz em 5, acabei de terminar meu doutorado, cara. Então, e aí, cara, isso ficou um pouco parado. Mas a ideia é o quê? Eu mandei para você, inclusive a gente conversou sobre isso ontem um pouco. Eu mandei para você até um e-mail já com um esboço do que é o projeto, que é um projeto que eu chamo de RPCA. Isso é um nome provisório, né? RPCA é a sigla para Repositório de Produção Científica Aquariana. Tá? Esse nome é provisório, né? Mais uma vez eu vou reforçar. Que seria o quê? Estou até com os slides abertos aqui, porque eu estava dando uma olhada para mandar para você agora. Que, cara, é criar um repositório de produção acadêmico-científica, tá? De aquarianos, ok? Então, de ex-moradores de aquários, tá? A ideia é qual? Bom, invariavelmente, eu já falei sobre isso aqui, a visão que boa parte da sociedade, a visão que chega até, né, desculpa, o discurso, né, a narrativa que chega para boa parte da sociedade é que a República é um lugar que tem, né, determinadas práticas, determinados hábitos, determinadas tradições e comportamentos, estímulo a comportamentos que são
sempre ligados são muitas vezes ligados a coisas que não são bem vistas pela sociedade, né? Em especial, talvez nos tempos atuais, não vou me enveredar por esse tema, por esse assunto. Mas, assim, basicamente, né, eu comentei antes, cara, o que chega para a sociedade, boa parte do que chega para a sociedade que não tem um relacionamento mais próximo das repúblicas, né, do sistema republicano, é coisa que tem uma abordagem não passar uma imagem muito legal, entendeu, da república, mas é uma abordagem de passar uma imagem pejorativa, assim, né? E o que eu chamo de perseguição, né? Já expliquei o porquê. Então, nesse sentido, uma das formas que eu acho que eu falei agorinha, Jaca, nós temos que combater essa perda de autonomia do sistema republicano, né? Como ele era, não sei. Nós temos que combater em várias frentes, cara. Várias frentes. Eu acho que todas as iniciativas aí elas têm que ser feitas com parcimônia, com bom senso, com conversa. Eu acho que a entrevista, mais uma vez vou falar da entrevista do Vida Seca, foi uma aula sobre isso, eu acho. Pelo menos para mim. Tá? De outros colegas também, do Gari também foi muito boa. De outros. Então, assim, eu acho que um campo que tem que ser abordado é esse. Ou seja, criar uma ferramenta que permita mostrar, olha, como a República influencia, okay, na produção científica, por exemplo, né? Então, pegar a produção acadêmica, científica de aquarianos, ok? Pessoas que estudaram Ouro Preto, moraram na Aquário, formaram Ouro Preto, e muitos, nós sabemos, tem vida acadêmica de alto nível, né? Sim, você tem caras na República, né, meu? Não preciso nem citar, meu. Muita gente que produção de alto nível, professores, pessoas que fizeram mestrados, doutorados. Então, assim, professores de alto gabarito, né, de renome, nas mais diversas áreas. Claro que engenharia é muito forte também, né? Mas também tem de outras áreas, né? Ok? Só para a título de, né, citar as outras áreas, apenas a título de curiosidade, acho que é notório, né? Dedinho, Gari, que são da filosofia que estão produzindo, né? Pelo menos os que eu acompanho mais de perto, principalmente Dedinho, né? Ferrugem, né? Também da história, né? Que tem uma produção legal. Então, assim, você tem muita gente aí da Aquarius que está produzindo. Então, é uma forma de mostrar para a sociedade, né? De dar, inclusive, um feedback para a sociedade. Olha, daqui, né? Dessa república, desse convívio acadêmico, né? Olha a quantidade, ok? De pesquisadores, de doutores, de mestres, ok? Olha a quantidade de produção acadêmica que existe, produção científica. O Ferrugem até sugeriu abarcar outros tipos de obras, que eu não sou contra, né? A princípio eu estou com o projeto original, mas eu não sou contra. Poesias, né? Talvez peças de teatro. Eu não conhecia muito esse lado, mas ele foi relatado para mim que nós temos colegas, né, aquarianos que têm uma produção legal, significativa, muito boa nessa área. Então, assim, por que não? Né? Também. Mas, assim, mantendo a ideia original, também, mais uma vez, deixando claro que eu não estou com a cabeça fechada para essas outras possibilidades, mas, assim, você fazer um repositório. Então, isso é o quê, gente? Nada mais é do que criar uma página. Então, a princípio, eu penso que seria legal o quê? Eu e o Ferrugem, a gente imagina que seria legal o quê? Que essa página fosse uma página associada à página da UFOP. Até para estabelecer um vínculo com a UFOP. Tá entendendo? Assim, para mostrar esse, ó. Então, quer dizer, pode ser um projeto aí de extensão, pode ser um projeto de iniciação científica, eu não sei. Não sei. A gente pode ver na Aquarius lá quem é um aluno lá de, sei lá, de engenharia de computação, sistema de informação, não sei, tá? Que tem mais esse conhecimento. Ou alguém que tem uma entrada boa lá na UFOP, entendeu? Para conseguir usar, né, como é que chama? www.ufop.br/RPCA. Oi? Página institucional, né? Isso, página institucional, entendeu? Espaço lá E divulgar, cara. E esse projeto, ele pode ser um embrião, cara, para as outras repúblicas. Por que não, no futuro, fazer um para todas as repúblicas?
federais? Bom, pense federais, não pense privadas também, por que não? Porque eu acho que Entendeu? assim, Aberto para isso. essa questão do ex-aluno é muito importante para a universidade. Sim. Então, E é muito pouco explorada. Até a UFOP é top nesse aspecto, né? A universidade que possivelmente a que mais tem o retorno de ex-alunos do Brasil, que mantém laço com ex-alunos, diretamente ou indiretamente, né? Então, eu acredito que para a universidade fortalece essa questão aí não só do network, mas da questão do ex-aluno se fazer presente de várias formas. Isso. De várias E formas. também, já que então, primeiro, eu penso nessa visão institucional, ok? Ou Inclusive, seja, vai só ser uma forma de divulgar isso, né, de forma institucional. Olha, das repúblicas saem essas cabeças aqui. Esses caras que estão produzindo e colaborando para a produção científica de alto nível, ok? Do Brasil, ok? Mas em outro aspecto, vai servir também como um incentivo para que atuais moradores tenham também produção científica, porque o atual morador pode publicar um artigo numa revista e pode ter o. Ele é aquariano, pô. Ele é atual morador. E vai entrar no RPCA, vai entrar também no repositório. Entendeu? Então, olha que legal. Pô, o cara, né, já. E também, então, quer dizer, incentivar a produção científica em atuais moradores. E, em última análise, também, o quê? Cara, daqui a pouco a gente está, assim, mostrando pais, pensando talvez num médio prazo. Pais estarão olhando, pô, eu vou mandar meu filho para Ouro Preto, mas ele vai morar na Aquários, cara. Olha a produção científica dessa república. Pô, daqui saiu tantos doutores que foram para. Então, nesse repositório, a gente pode botar relatos. O relato, pega o Chapa, cara. Pô, o cara é professor do IFES aqui, super conceituado e tal. Então, Chapa foi meu professor, cara. Eu não sabia disso. Olha que doideira. Olha como o mundo é pequeno. Em 1993, o Chapa, eu conversando com ele outro dia, ele veio aqui para Vitória, né? Primeiro ano dele aqui ele é professor do IFES, né? Chapa aqui, né? Primeiro ano dele, outro dia conversando numa videoconferência, eu, ele grego e velho. Eu falei que fez. Pô, Domé, você fez escola técnica? Eu fiz que ano? Eu fiz de 91, 94. Que curso? Agrimensura. Ele falou, tá de brincadeira. Em 93, foi o primeiro ano que eu dei aula no IFES, né? Hoje, antigamente chamava escola técnica. Eu dei aula para agrimensura. Eu falei, que disciplina você deu? Eu dei solos. Eu fui seu aluno, cara. Aí ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Miguel. Ele falou, claro, tinha dois Miguéis, né? Tinha eu e um outro Miguel na turma, né? E ele foi lembrando, cara. Lembrando tinha aquela japonesinha, tinha aquele cara, não sei. Você tá entendendo? Então, assim, olha, porra, olha. Então, na época, cara, o Chapa era acho que ele tinha acabado de terminar o mestrado dele, se não me engano, e veio dar aula aqui. Cara, o Chapa hoje é, porra, um cara super renomado. Então, imagina, a gente pode botar lá, nesse repositório, só aproveitei para falar dessa coincidência da vida, né? Muito legal. Já conheci Aquariano. O Aquariano a Aquário já participou da minha formação acadêmica antes de eu saber, né? Então, a gente pode colocar lá, ó, da República, tá? Tantos doutores, tantos mestres, tantos, né? Artigos publicados em revista A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, teses, dissertações, tá entendendo? Congressos nacionais, congressos internacionais. A gente pode ir criando tópicos assim, entendeu? Que fazendo uma divulgação disso, né? Razoável hoje com redes sociais e aquários, é o que me parece. Eu não acompanho muito redes sociais, não acompanho nada quase. Mas pelo que me dizem, Aquários é uma república muito ativa em rede social, que tem um razoável sucesso na atividade. Eu não sei nem como chamar, porque eu não entendo muito de rede social, tá? Mas é bem acompanhada, né? Posta muita coisa e tal. Então, assim, fazendo uma divulgação disso, futuramente o cara tá olhando, pô, essa república aqui, olha quantos doutores saíram daqui. Eu quero que meu filho mora nessa república. Né? Aí bota lá o relato, o Chapa, vamos fazer uma entrevista com o Chapa. Só sobre isso. Chapa, como que a república... Chapa, Ferrugem, Dedinho, sei lá, tem tantos. Né? Como que a república te influenciou a
Não é chapa, né? É doutor fulano de tal, né? Claro. Né? Como que a República te influenciou, né, a, na vida acadêmica, profissional? E botar relatos lá, entendeu? Nesse repositório. E não é uma coisa fechada, dá para a gente fazer uma. Aí cria uma rede social, cria um Twitter do repositório, né? Então tudo isso vai possibilitar o quê? Que a sociedade, né, sobre esses vários. Cara, isso é um projeto de extensão, né, irmão? Isso dá um projeto de extensão, eu acho. Eu Né? acho que tem que formalizar, não ser uma Exatamente. coisa, uma iniciativa isolada, né? Acho que tem que formalizar. Exatamente. Então eu quero, assim, nem que eu seja, Jaca, eu não quero autonomia de nada, eu não quero ser dono de nada. Desculpa, autonomia não, eu não quero propriedade de nada, assim, não é propriedade, eu não quero ser o pai de nada, entendeu? É exatamente o que você falou, cara, é um trabalho em conjunto, entendeu? E, Mas pô, eu acho assim, você tem que liderar, porque igual esse projeto lá, Quadro Patrimônios, eu falei, tem que pegar e liderar, porque ideias, eu não estou falando que você sim, vai fazer isso, né? Mas ideias tem aparecem muita ideia e boa. estacionam também, né? Mas eu tô vendo aí no seu pique esse trem vai sair, né? Eu E tô empolgado. seu entusiasmo aí é claro. Obviamente, eu já te falei, né? Eu puder contribuir, né? Eu já criei um repositório aqui na universidade que inovou enormemente a produção acadêmica, né? Deu publicidade aos trabalhos de professores, né? Funcionários e até de funcionários e de estudantes. É, E aí nós criamos, aí publicamos, aí eu, lógico, eu pus a estrutura da editora no meio. sim. Nesse caso aí, eu fiz, eu falei, olha, eu vou colocar tudo que for possível para que o negócio saia. Aí nós publicamos mais de 80 livros digitais, 10 coletâneas, quase 200 autores. A universidade sendo pressionada, né? Quem publicou de outras unidades de Minas Gerais, né? Falou, olha, lá em Frutal tá fazendo isso, não sei o quê. Aí o pessoal de outras unidades começou a questionar, e a universidade foi obrigada a reativar a editora universitária, que estava parada. Legal. Então, acho assim, nisso que você está falando, primeiro, você vai inspirar. Você vai inspirar pessoas. Segundo, Uhum. você vai mobilizar pessoas. E terceiro, você vai fazer pessoas crescerem. A ideia é essa. Pois é. Então, eu acho que tem tudo para dar certo e ter resultado. Pois Então, é, pois é. aí eu só, assim, a única sugestão que você lidere e vai buscando Uhum. o que precisa dentro da necessidade aí, né? Uhum. Sim. Pois é, então essa eu acho que assim, é uma coisa que eu posso ajudar brevemente. Eu acho que é uma. Você perguntou sobre sugestão, eu acho que é uma sugestão que eu tenho para dar, que eu posso ajudar, e que, assim, está mais no campo de. Tem isso que você falou tudo, né? De inspirar, né, tal, e também no campo de defesa institucional também da República, assim, sabe? Que eu acho muito importante hoje. Muito importante, para que perca alguns. Existem alguns. Existem alguns estigmas, estereótipos, né, que são perpetuados e que não vou discutir o porquê que são perpetuados, nem como e tal, mas assim que a gente tem que saber trabalhar de forma a mostrar outras perspectivas, né? Senão, cara, a narrativa dominante vai ganhar. E a narrativa dominante, eu não estou dizendo que ela está errada, mas dominante no sentido de ter mais acesso à exposição, ter mais exposição, entendeu? Dominante nesse sentido. Agora, tem outro lado que tem que ser falado também, entendeu? Eu acho que essa é mais uma colaboração também nesse sentido. E aí a gente vai contar também com a colaboração, aí falando em termos de república, a gente vai precisar da colaboração de moradores da república. Porque esse vínculo lá com a república é com moradores, né? Eles que estão lá, né? Não é a gente, entendeu?
Desculpa, esse vínculo com a universidade é com os moradores da República, né? Alguém lá procurar para tentar usar, né, o site da UFOP, talvez, né, fazer um projeto lá na UFOP de, sei lá. Bom, é isso, cara. Eu acho que tem muito a ser discutido ainda e estou aberto aí para contribuições. Eu acho que o projeto vai além da República, né? A dimensão dele. Lógico, você vai começar pelo aquário, né? É, Vai isso ser aí. o embrião e igual esse projeto Aquários Patrimônio. A gente quer que seja um embrião, mas que também as outras repúblicas façam o mesmo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem que criar multiplicadores, né? Sim. Porque aquelas ideias que É. se espalham, né? E que criam, né? Situações, impactos, né? Mesmo em locais diferentes, pessoas diferentes, mas né? Tem que reproduzir o que é Aham, legal. aham, Por aí. concordo. Cara, vou usar o jargão antigo, né? Vou usar o, sabe? Falar o óbvio, né? A República Aquários não é uma ilha, né? Aquilo que todo mundo fala, né? Ela não tá sozinha, né? Cara, não adianta, ela tem que. Talvez a República Aquários, né? Pelo que eu conheço e pelas histórias que eu conto, que eu ouço, desculpa, já ouvia antes também agora, né? Nas entrevistas, a República Aquários sempre foi cabeça, né, cara? Sempre puxou muita coisa, né? Na Ouro Preto, né? Tem vários aspectos, né? Então, possivelmente é mais um que a gente está puxando, entendeu? Talvez esse do o seu projeto, o projeto Patrimônios parece mais um desses e possivelmente o repositório também nesse sentido. Cara, imagina que legal. Assim, vou viajar longe, tá? Imagina que legal assim no futuro, sabe? Tipo uma competição sadia, ok? De qual república está produzindo mais, está tendo maior produção científica. Tá entendendo? Eu, por favor, não me entendam mal. Mas eu acho tão legal, cara, quando os caras vêm aqui. Pô, no ano de 1970 e tanto, nós ganhamos o campeonato contra fulano de futebol, né? Nós ganhamos o Beira no ano tal. Pô, eu acho demais. Eu gosto de futebol, eu gosto de esporte. Acho massa, bicho. Poxa. Agora você imagina que legal. E eu vi, né, o time que o Gari jogou, né? Que foi campeão do torneio metropolitano da Adem, né? Ferrugem, Gari, né? Tal. Esse time tão, né, falado da Adem. Agora, você imagina que legal no futuro as repúblicas tendo essa competição saudável, entendeu? Aí já pensando numa coisa para todas as repúblicas, sabe? De, tipo, a gente pode criar um índice, sabe? Tipo, tem tanta coisa legal para ser feita, entendeu? Pegar o índice, ó, nos últimos 5 anos, quem produziu mais, tá entendendo? Sabe, criando. E fazendo uma competição saudável, assim, olha que legal, cara, sabe? E assim, aí você estabelece, escalona, né? Tipo, métrica, estabelece algumas métricas. Foi publicado numa revista A1, A2, B1, B2, vale tantos pontos, sabe? Tipo, dá para fazer tanta coisa legal disso, sabe? Fazer uma estatística de cérebros, né? Da produção dos Pois é, cara. cérebros que estão aí É, contribuindo com a sociedade, né? Só e que fazendo são uma, oriundos de república, né? E que tem esse vínculo republicano. só fazendo um adendo, por exemplo, esse projeto repositório que eu fiz foi um projeto de extensão. Pois é, cara. Tinha bolsista e tudo mais. Aí eu apresentei, inclusive, em Ouro Preto. Ouro Preto, não lembro a data, 2016, no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, que foi lá em Ouro Preto. Que legal, cara. Eu apresentei o projeto e falei, eu faço questão de apresentar para mostrar que o projeto existiu e que o projeto tem que ser observado, porque o grande gargalo aí das universidades é a questão dos repositórios, né? Você não tem acesso, cara, a muita coisa que é produzida, né? Sim. Eu tô até Esse é um olhando aqui. gargalo. Oi? Não, eu tava até olhando aqui na internet, cara. Como é que é o nome da Fundação de Amparo à Pesquisa aí de Minas Gerais? FAPEMIG. FAPEMIG. Cara, talvez é um projeto para ser apresentado na FAPEMIG, velho. Não sei, eu não conheço mais aqui no Espírito Santo, né, cara? Que é a mesma instituição aqui no Espírito Santo, né? Como é que funciona? De toda forma, tem aí, nesse caso, tem que ter alguém de Minas para liderar. Tem que ter alguém, de preferência da UFOP, né? É, Talvez, não sei, talvez.
entendeu? coordenar, para pôr o nome dele, né? Para pôr o CPF dele, vamos chamar assim. Exatamente. E deixar claro que é uma coisa para ex-moradores da República mesmo, não é para homenageado, tá? Para não acharem assim que não, homenageado, né? Não, não é, cara, porque nesse caso tem que ser uma coisa para ex-moradores da República, assim, sabe? O cara que, né, que morou lá, que Tem que formou lá, montar uma entendeu? equipe, eu acho, eu acredito, tem que montar uma É. equipe. Sim, Ou terceirizar a coisa, né? Por exemplo, no caso aí do projeto Aquários Patrimônio, a parte de transcrição foi totalmente terceirizada, porque eu falei, não tem como não, cara, quem ter trabalhou com, quem já fez isso, pesquisa quali e sabe o que é transcrição, não, muita gente não fez isso na vida. Ninguém é obrigado a ter feito isso na vida. Ninguém é obrigado, entendeu? terceirizou. Porra, mas quem trabalhou com isso, cara, sabe que é completamente inviável, inoperante, sacou? Ineficaz, se não for terceirizado uma coisa dessa, cara. Agora, Não dá, não tem como. 80% do tempo consumido já foi, né, tirado, né, com essas decisões. Sim. Então, o que pega mais nesse tipo de projeto é o fator tempo, né? Aham, sim. Tempo para você executar e o tempo, né, que você vai dedicar, Sim. né? Então, e tempo é dinheiro, né? Então, todo mundo sabe disso, né? Então, custo-benefício eu acho que vale a pena. Mas o Domé, esse projeto aí, assim, sugestão que eu dou de coração, lidere, comece, na verdade comece, né? Uhum. Já dá os andamentos, né? Já dá os primeiros passos, vamos chamar assim, né? Uhum. E tenho certeza que ele vai começar a andar sozinho aí e vai somando gente, apoios, etc e tal, e né, vai ser gigantar, né? Então, Deus quiser. a sugestão é que faça, né, nesse aspecto. Né? No caso do projeto Aquário do Patrimônio, ele vai criar os drives apenas para pôr as fotos, para pôr os vídeos, para pôr o material, né? Não vai ser um repositório, assim, né? Vai ser Uhum. nuvens aí acessíveis, né? Diferente de um repositório, né? Que a pessoa tem funcionalidade, você tem o controle de quantas pessoas acessaram, né? Está caminhando aquilo e tudo mais. Mas pela experiência que eu tive nesse projeto, igual eu falei para você ontem, tanto de citação dessa produção foi compilada e disponibilizada, cara, é incrível. Se não me engano, foi 30 mil downloads. Não é muita coisa. Que legal, cara. Assim, a última vez, já faz anos que eu não. Que legal. Assim, o projeto ele teve o tempo de maturidade dele. Né? Uhum. Eu mantive ele durante mais de um ano. Eu falei, olha, já cumpriu a missão dele. Uhum. Então, e as coisas começaram a caminhar por si só. Então, Sim. só deu uma levantada na coisa, né? Legal. Mas vamos caminhando, Domé. Você Vamos quer lá. falar alguma coisa? Ah, cara, estamos caminhando para finalmente? Se a gente for falar mesmo Não, já tudo, deu. Não, já é a vida inteira. Não, tem que caminhar para finalmente. Foi um prazer, eu quero agradecer. Eu queria, cara, fazer uns agradecimentos aqui especiais, tremendo aí. rapidamente. Peraí. Eu queria fazer uns agradecimentos. Fala. Não, eu tava tremendo a câmera, Ah, eu tô tá. enganado. Eu sou hiperativo, então eu fico aqui com a mão na mesa. Eu sou uma pessoa hiperativa. Os meus alunos, quando eu dou aula online, eles reclamam disso também. Às vezes eu balanço a perna, bate na mesa. Vamos lá. Eu queria agradecer alguns nomes aqui, que não representam a totalidade, mas vai ser coisa rápida, tá? Eu queria agradecer especialmente alguns colegas da Aquarius, entre eles, já falei alguns nomes, vou falar outros. Cabritão, Ferrugem, Baé, Trazido, Dedinho, Grilo, Gari, Grego, cara sensacional também. Em branco, Ronaldão, o Fósforo, cara, o cara que, pô, foi grande colega aí. Santa Rita, bicho, pessoa sensacional. Ramona. Pô, é tanta gente, cara, sabe? Vida Seca, um colega mais recente, está morando em Vitória agora. Pessoas que eu tive um contato mais próximo e que representam algumas gerações aí, ou, né, muito legais. Também queria agradecer, cara, dois caras que eu já falei aqui que me ajudaram muito nesse conhecer Ouro Preto,
não tendo contatos lá, que foi o Twitter, né? Ex-aluno da Nau, que eu já falei, e o Borboleta, ex-aluno da Saudade, né? Que eu já conheci aqui em Vitória, e isso foi do Ouro Preto, me ajudaram a conhecer o Ouro Preto. O Twitter, mais inicialmente, o Borboleta depois. Desses caras que eu conheci já há bastante tempo. Colegas, cara, de época, o Felipe Águia, cara. Felipe Águia foi um cara que conviveu com a gente em Ouro Preto um tempo, e aí depois ele seguiu um outro caminho na vida, que ele foi morar em Londres, e há muito tempo ele mora já em Londres e tal. É um cara do mundo, viaja muito, e é um cara que, cara, passou vários carnavais de Ouro Preto também. Muita gente dessa época dos anos 2000 vai lembrar dele. Um cara sensacional, a gente tem amizade até hoje. A Fefa, que foi homenageada comigo, Lolo, que é o marido da Fefa, né? Que, pô, sensacional. Rafa era um cara do Rio de Janeiro que sumiu, infelizmente, mas passava carnaval com a gente em Ouro Preto, era um desses amigos, né? A Marília, cara, que foi uma super amiga da República, deu uma sumida. A Gi, que já foi comentada aqui também por outros colegas, que é uma pessoa que frequentava muito a República, né? A Giovana. Cara, tanta gente. Eu queria falar esses nomes, assim, sabe? Não queria esquecer desses nomes. São nomes muito especiais para mim, cara. E eu tô esquecendo de muita gente. Eu fiz essa lista rapidinho, tô olhando aqui, né? Até botei o óculos. Porque senão eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas esses caras foram realmente muito, muito presentes, entre outros aí. E eu não poderia deixar de falar o nome deles. Já peço perdão por não ter falado o nome de todos mesmo. É isso, cara. Eu agradeço demais. Obrigado, Jaca. Você é sensacional e bola para frente. Não, beleza, Domé. A gente fez um resumo aí, né, dessa experiência sua, né, com aquários, essa relação, essa ligação e tudo mais, e faz parte da história, né? Então, a gente tem que registrar, né? E agradecer enormemente aí na sua participação e estamos aí à disposição, né, a postos, vamos dizer, para esse projeto aí que eu acho que você vai realizá-lo, né? E vai desenvolvê-lo, tenho absoluta certeza, né? Busque os caminhos certos, né? As pessoas certas. O momento certo, eu acho que já é começar, né? Falar, vou esperar. Não, você tem que pôr o trem para andar, né? Você vai dirigindo e dando a velocidade e o ritmo necessários aí para a coisa realmente chegar em algum lugar. Mas é isso, cara. E foi Valeu. muito bacana, né? Logicamente, se você autorizar, a gente divulga, né? Já está autorizado. Tá? E é isso aí. Vamos ver o ano que vem aí, se a gente fala pessoalmente, né? E preferência na aquário, né? Vamos ver como vai ser o ano que vem aí, essa pandemia. E é isso aí. Foi muito bacana. E Valeu. se quiser concluir aí, pra gente encerrar. Forte abraço a todos, cara. Obrigado pela a honra de fazer um pouquinho parte da Aquarius e por permitirem que a Aquarius seja tão importante na minha vida. Eu colaborei um pouquinho e pretendo colaborar mais um pouquinho e posso e agradeço por a Aquarius ser tão importante na minha vida. Muito importante. É isso. Obrigado. Um abração, ó. E vamos adiante aí. Do Valeu. MEI, precisar aí nesse negócio aí, você pode mandar mensagem, liga, em qualquer horário, a gente está aí à disposição, né? Acho que eu não falei do Maruso, cara. Tem que falar do Maruso também. Agradecer ao Maruso. O Maruso é demais. Esse cara é muito engraçado. Maruso, Joinha, é uma turma Cara, aí. cara, joinha é a concurso, cara. Não dá nem pra, sabe? Joinha, cara, é o presidente do Grêmio. Sabe? Ele é demais. Joinha é aquele cara. Vou fazer uma piada sacana aqui. Joinha é o Clóvis Bornai da Aquarius. É a concurso, ele não precisa mais de muita homenagem, ele já tem todas. Joinha é demais. Toda a minha gratidão a todos vocês. Obrigado. Um abração Um e abração. Tchau. Obrigadão. Bom ano novo, bom Natal, excelente 2026 ou 2026, 2022. E vamos adiante aí, cara. E 2022, esperamos que esse projeto já esteja colhendo os primeiros frutos aí, tá? Abraço. Tudo bom. Feliz Natal a todos. Tchau.